Ok. Então, antes de me apresentar e a gente dar sequência à aula de hoje, sempre no início das aulas, a gente inicia uma prática de 1 minutinho de silêncio, só para a gente concentrar um pouquinho. Peço a todos que se mantenham concentrados, né, no conteúdo da aula, a gente possa evitar todo tipo de distração, como telefone, né, celular, internet, realmente vocês poderem ter um bom aproveitamento desse trabalho, né? Como a maioria aqui já sabe, que está aqui presente, não se trata apenas de uma transmissão de conhecimento, e sim de um trabalho que tem uma qualidade sistêmica. E eu vou estar repetindo isso para vocês muitas vezes durante o curso, porque boa parte do aprendizado não está no que eu estou transmitindo para você aqui. Vai estar nessa tua capacidade de sentir e te conectar com o campo. Muitos que estão aqui fizeram comigo o curso dos 12 arquétipos, né? Já estão um pouco ligados nessas instruções, mas agora a gente está entrando numa esfera diferente, a gente está entrando na esfera do Mahalila, né? Que tem um aspecto aí também transcendental, tem um campo específico desse jogo, e conforme o tempo for passando e o curso for andando, vocês vão poder perceber o quanto que é realmente importante esse lugar de estar presente na aula, de estar sentindo, de estar recebendo no campo, né, o que ocorre aqui. Vocês vão perceber que tem uma energia circulando. Eu queria que você se responsabilizasse no sentido de saber que por mais que esteja aqui na internet e tal, você está compondo esse campo e você tem um papel dentro do campo aqui de trabalho. Então, eu queria convidar vocês para, né, estarmos juntos nesse aspecto do trabalho, que é o aspecto do invisível do trabalho, né? E isso a gente não faz sozinho. Não é eu que estou aqui sozinho segurando esse campo. Estamos todos nós juntos, né? Nos afinando com a frequência, né, desse trabalho. Eu queria contar também com a sua ajuda. Então, para começar, então, primeiro, essa primeira orientação é realmente evitar as distrações, para que você possa receber, né, fazer essa jornada nesse trabalho, nesse outro nível. Como eu disse, não é um trabalho, não é só transmissão de conhecimento, é um trabalho de campo, mas a jornada com a Halila, vou usar dizer agora, revelar de forma ainda mais clara, se trata de praticamente um caminho iniciático. Quando a gente entra em contato com o campo do jogo milenar, estamos falando de um jogo milenar, né, védico, a gente entra no terreno, a gente entra no tabuleiro do jogo. E se eu quero aprender sobre o jogo então vem nos ensinar. Vai ensinar você dentro da mecânica da tua própria vida, dentro da vida como vai se apresentando para você. Então, eu estou aqui como intermediário, né, alguém que fez esse caminho, né, porque não é só, como eu disse, não é só conhecimento, tem um caminho, né, e eu sei quanto é valorosa essa instrução que eu estou dando, quanto é valorosa essa instrução que eu estou dando para vocês. Então, para a gente iniciar, vamos então fazer uma prática de silêncio, vamos fechar os olhos, vamos concentrar por apenas 1 minutinho, nesse curto espaço de tempo, você vai manter o foco e a atenção na sua respiração natural. Apenas isso. Apenas observando a respiração. Mantenha atenção na respiração. Ok. Então, no seu tempo aí, pode então abrir os olhos.
Ok. Obrigado. Então, sempre que possível, é importante vocês, né, estarem no horário das aulas, chegar com pelo menos 5 minutinhos de antecedência. A gente já coloca aqui uma música para vocês irem já se sintonizando também, né? E procura sempre ter uma água com você, para você tomar uma água, não precisar se levantar, papel, lápis, né? Ambiente onde você esteja com privacidade, esteja tranquilo. Claro que às vezes tem circunstâncias que não é possível, mas dentro do que for possível, né? Procura estabelecer isso. Não vem, eu peço, pelo valor que tem esse trabalho, não é por mim, pelo valor que é esse caminho com a Mahalila, que você não venha só para mais uma aula. De repente está fazendo um monte de curso, tem mais esse curso aqui, vou assistir mais essa aula, como se fosse mais uma coisa qualquer. Espero que você realmente possa compreender que tem algo além disso, né? É um encontro, é um momento especial, né? Você está indo de frente para o jogo, se iniciando nesse caminho, né? E a postura que a gente se coloca diante do caminho que se apresenta faz toda a diferença, né? No próprio caminhar. Então, queria começar trazendo essas palavras para vocês. É uma jornada profunda, né? É um processo de transformação. Nós vamos viver 2 jogos durante coletivos dentro desse curso, né? O curso ele é dividido em 2 partes. Na primeira parte, a gente vai conhecer um pouquinho da história do Mahalila, a gente vai falar sobre alguns conceitos, sobre sincronicidade, a gente vai entrar também no conceito da jornada do herói. Nós vamos estudar sobre as principais máscaras e os seus desdobramentos. Nós vamos estar também estudando todos os 12 arquétipos, né? Então, eu sei que tem alunos que já fizeram comigo o curso dos 12 arquétipos, então é uma oportunidade também de aprofundar mais, de aprender, e num campo aqui um pouquinho mais suave, a gente poder, né, entrar mais em contato com esses arquétipos. Tem uma forma diferente de correr esse curso. Então, é muito também importante ver como é que você está chegando no curso agora, em termos de expectativa, né? Então, esvazia um pouquinho a xícara, né? A gente vai aprender a dançar juntos, no ritmo que eu também possa ir no meu ritmo natural, confortável, fluindo. Eu já não é a primeira vez que eu dou esse curso, então eu já sei o time do curso todo, já tenho consciência de, né, o tempo para o aprendizado ir sedimentando, né? Então tem um ritmo, a gente começa de uma forma mais suave, aí chega uma etapa do curso que vem um conhecimento um pouquinho mais denso, depois a gente começa a praticar. Então, além desses 2 jogos que vão acontecer, um jogo agora nós vamos iniciar na próxima aula, na aula da semana que vem. Nessa aula a gente vai fazer uma abertura de um jogo que é no formato coletivo, apesar que você vai sortear um arquétipo individual para você, vou ensinar você a trabalhar qual questão você vai levar para esse jogo, que vai estar acontecendo durante a metade do curso. E a cada mês a gente vai andar uma casa no tabuleiro do Mahalila e você vai ter a oportunidade de perceber o que aquela casa está dizendo para você no dia a dia, o que aquele arquétipo está dizendo para você no dia a dia, e a cada aula a gente vai avançando. Compreenda que nenhum grupo se constela por acaso. Nenhum grupo se constela por acaso. Então, o que vai vir no jogo para você tem a ver diretamente com você. Não é por acaso que você está aqui nesse curso. Eu tenho certeza disso, né? A gente tem, quando eu realizo esse trabalho, eu percebo que muitas pessoas chegam porque querem ter uma nova ferramenta para poder atender seus clientes, e chegaram nessa forma de atendimento através de jogos, uma forma também talvez interessante para ter um retorno econômico, de fato né? Chegaram aqui porque gostam desses temas, né? Eu sei que nós estamos aqui com afinidade, eu fico muito feliz também quando a gente se encontra aqui nessa turma, porque é uma reunião de pessoas que têm uma afinidade por um tema, né? E eu sou apaixonado pelos temas desse curso. Falar de sincronicidade, de símbolos, né? De arquétipos, sobre os sinais, né? Sobre jogos, tudo isso, né? Então nós estamos aqui ligados nisso também, mas eu percebo que eu vendo
que eu fazendo a leitura que o jogo faz nos bastidores, eu percebo que, na verdade, a pessoa às vezes chega por alguma razão, mas ela tinha algo muito mais profundo em relação ao seu próprio processo pessoal para receber, que de repente ela chegou numa isca, mas o que o jogo vai entregar tem a ver com o impacto que vai trazer para a sua vida. Eu sei por convicção, né? Então já formei muitos alunos, eu sei de verdade o resultado que dá até o final desse trabalho. Então peço para você confiar em mim, né? Confia no meu ritmo, na minha maneira de conduzir o trabalho, né? Para que a gente fique confortável. A gente vai aprendendo como que a gente vai se desenvolver também nessa relação aluno e professor. A gente tem um suporte muito bom para os alunos. Muitos aí tiveram a oportunidade já de falar com o Denis, né? O Denis está aqui nos bastidores, está aí também. Deixa eu fixar o Denis aqui para ele dar um oi rapidinho para vocês. Vou puxar o Denis aqui. Está com a câmera ligada. Não estou achando o Denis. Cadê o Denis? Ah, aqui. Vou puxar o Denis. Dá um oi aí, Denis, para a gente. Olá, boa noite. Você acha que está sem microfone ainda? Espera aí, deixa eu ativar para você aqui. Espera aí que tá rapidinho, gente. Aí, vê se deu o pedido aí. Deu? Olá, boa noite. Bem-vindo a todos. Perdão porque a gente está na mesma sala. Então, tá. Você pode só cortar o seu áudio, porque o seu som em cima. Aí, isso. Perfeito. Obrigado, é que estava dando eco aqui, gente. Hoje, excepcionalmente, eu estou aqui na sala ao lado do Nixon, mas dar as boas-vindas a vocês. Acho que todos vocês já passaram por mim, a gente já conversou um pouquinho no WhatsApp, né, para a hora da inscrição, e desejo um excelente curso para vocês. Realmente um ensino muito profundo, é um conhecimento muito vasto, e tenho certeza que vocês vão amar, assim como eu amei também. Eu passei por essa experiência de aluno também. Eu me formei em novembro do ano passado na turma online, igual de vocês, tá? Sejam muito bem-vindos e contem comigo sempre que precisarem. Só me chamar que eu estou sempre no suporte aí ativo para vocês, tá bom? Obrigado, ok. Então, esse é o Denis. Agora tem que apagar o seu. Ok? Então, esse é o Denis, é a pessoa que vocês estão falando aí nos bastidores, né, que vai dar o suporte quando vocês precisarem de ajuda, tirar dúvidas. Ele filtra também, se é uma coisa que ele pode responder, ele manda para mim, eu respondo também. Tá? Então, a gente vai acompanhar de perto. Tem uma segunda etapa do curso, que nós vamos entrar em partes práticas, que vão ter atividades em dupla, né, onde vocês vão fazer atividades práticas em dupla online mesmo, como a gente está fazendo aqui. Eu vou instruir quando chegar essa etapa, a gente vai organizar essas duplas, vocês vão organizar umas agendas, e a gente vai fazer essas práticas conforme também vocês já tiverem conhecimento suficiente para essas práticas. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que vão ser, além dos 2 jogos coletivos, ainda vai ter ainda mais uns 3 jogos em prática aí no meio do curso, para você já sair mesmo com uma experiência efetiva de atendimento. Então, se você está ainda um pouco inseguro, não tem o costume ainda de trabalhar com a online, fique tranquilo que a gente vai conduzir bem. Tá? A gente acompanha quem tem dificuldade. Né? Peço que, ao falar com o Denis, procure não mandar áudio, procure escrever. Né? O Denis trabalha bastante, a gente tem um ritmo, bastante trabalho aqui nos bastidores. Né? A gente tem outros projetos, outras coisas também que andam. Então, procure ser sintético, objetivo, né? O que você necessitar vai ser atendido. Porque às vezes acontece que os alunos mandam uns áudios muito longos e acaba, né, dispersando, falando muito e não é objetivo. Isso acaba prejudicando a nossa produtividade, a qualidade mesmo que a gente quer oferecer para vocês, tá bom? Então, gente, hoje é a primeira aula. A gente vai começar mais devagar, a gente vai se conhecer um pouquinho mais hoje, né? Vou começar a falar um pouquinho. Vocês vão conhecer já sobre o que é uma Halila, vou apresentar um pouquinho melhor para vocês também. Então, calma um pouquinho as expectativas. Na semana que vem a gente já começa a aquecer um conteúdo mais profundo, tá bom? Mas tem conteúdo já hoje aqui interessante, que é esse primeiro contato. Primeiro comigo como professor, vocês entenderem meu trajeto, como eu cheguei até aqui.
Depois eu abro aqui também hoje vou falar um pouquinho sobre a história do Mahalila, para vocês entenderem já sobre essa história do jogo, tá bom? Mas antes disso ainda, é importante você ter compartilhar a visão sobre o que é a metodologia, o jogo da vida, e o que é o Mahalila. Sobre o que é o Mahalila eu já vou explicar daqui a pouco, mas quando eu falo da metodologia, o jogo da vida, a gente tem o Mahalila como uma ferramenta principal da metodologia. Ela é uma ferramenta central da metodologia. Então aqui você aprende sim sobre o Mahalila na íntegra, mas além do Mahalila eu vou estar também entregando para você um método de trabalho também, né? Para que enriquece bastante esse trabalho com o Mahalila. Esse método de trabalho, ele vem da experiência, vem da minha entrega para o Mahalila. Essa é a minha percepção honesta. Por quê? Porque conforme eu fui me entregando verdadeiramente para o jogo, o próprio jogo foi me conduzindo, me dando sinais, trazendo as ferramentas certas. Quando eu ia no caminho que não era o jogo, já ia me fechando, não é por aqui. Quando era, a coisa abria, fluía, e vinha as sincronicidades, confirmando tudo. E eu fui recebendo esse trabalho dessa forma, muito devoto do jogo, muito realmente entregue para algo que fosse além da minha, do meu ego, das minhas vontades. E até hoje continua assim. O jogo continua se desenvolvendo, né? E o método continua se desenvolvendo, com a minha experiência, com a experiência de todos que trabalham com o método. E esse avanço que o método vai tendo também, vocês vão ter atualizações depois do curso, a gente tem alguns encontros de supervisão, né, onde a gente vai se encontrando, depois já no lugar de todos os facilitadores que já estão atendendo, a gente se encontra e troca, e aí eu vou dando suporte, de repente eu já aprendo uma coisa nova também, e a gente vai trocando e vai evoluindo sempre. Então, o Mahalila, ele é a ferramenta principal da metodologia, né? Ele é o centro do método. Mas a gente tem algumas ferramentas, e uma delas, que muitos aqui já conheceram, é o trabalho com os 12 arquétipos. Pega ali as cartas para mim. Né? Vocês vão estar recebendo logo mais esse material, né? Impresso, tá? Esse material vai ser entregue, está pedindo prazo máximo para despachar isso em 15 dias, tá, gente? Porque é só o Denis aqui, a gente não tem como despacha uma vez só por ano, né? Então a gente não tem assim essa estrutura de muita gente para despachar. Então a gente vai pedir esse prazo máximo para a gente garantir que a gente vai entregar. A gente já vai estar logo na sequência já organizando os despachos, a gente vai estar pegando os endereços direitinho de vocês, tudo mais, para a gente estar enviando, tá? As fichas também, vocês vão receber as fichas também. Vocês vão receber inicialmente um tabuleiro de estudos, que é onde está todas as casas em sânscrito e na tradução em português, para facilitar o aprendizado do jogo. E na formatura de vocês vão receber um tabuleiro oficial. Né? Depois eu posso mostrar para vocês como é esse tabuleiro. Que aí você recebe como um tesouro no final da jornada, que é o tabuleiro oficial onde você vai atender nele mesmo. Aí esse vem junto com o diploma no final do curso. Então a gente tem os 12 arquétipos. Eu só vou tomar uma água aqui rapidinho. Pronto, obrigado. E aí, uma outra coisa que faz parte é o conceito da jornada do herói. A gente vai aprender esse conceito de uma forma simples de aprendizado. Durante o curso, eu vou sempre fazendo referências à jornada do herói para a gente ir dominando essa linguagem. Né? Onde, a partir do domínio dessa linguagem, esse conhecimento vai ajudar ao jogador, né, que se apresenta diante do jogo. Com esse conhecimento, a gente ajuda ele a entender. Esse conhecimento vai nos ajudar a entender em que ponto dessa jornada ele se encontra. Né? E aí tem 2 livros que vocês precisam, que eu indico que vocês adquiram para esse curso. Muitos sei que já adquiriram aí com a Edna. Um deles, então, é o Despertar do Herói Interior,
da Carol S. Pearson. Né? Depois eu já mando no grupo para vocês, tá bom? A fotinha da capa do livro, tá? Para vocês terem o nome direitinho. E eu vou mandar também o contato da Edna. A Edna é aluna da turma anterior. Os alunos estavam tendo muita dificuldade de comprar, porque esse livro esgotou, né? As livrarias não têm mais esse livro para vender. Ela foi lá, fez um contato com a editora e ela monta uma lista, ela organiza tudo isso, a editora dá uma comissão para ela, comissão até pequena, e ela organiza tudo isso e ela consegue fazer que o livro chegue em vocês. Eu vou deixar depois, então, no grupo o livro e vou deixar o contato da Edna. Quem não tem o livro ainda, manda mensagem para a Edna. Não é o Instituto que está vendendo esse livro, tá, gente? A Edna é uma ex-aluna que está, como ela se propôs a ajudar, tem essa ponte que facilita vocês adquirirem o livro. Não é um livro caro. Você jogar aí na internet, na Amazon estava R$200, se não me engano, ela está vendendo a 58, né? Que é a 190 e tantos na Amazon, ela está vendendo 58. E o outro livro, que é muito importante, porque através desse livro a gente vai se encontrar numa linguagem em comum aqui. Por quê? É um curso que a gente vai lidar desde os aspectos psicológicos até os aspectos mais transpessoais e até podemos dizer espirituais, né? Isso tem a ver com a essência do Mahalila. Então a gente precisa de uma linguagem comum. Existem tantas abordagens terapêuticas, tantas formas, linguagens às vezes para falar da mesma coisa, e a gente precisa estar numa linguagem comum. Independente da abordagem que você venha, a gente precisa se encontrar numa linguagem, né? Falar uma mesma língua. E esse é o livro aqui que é onde nós vamos nos encontrar dentro de uma visão sobre o que é o processo de autoconhecimento, e suas etapas, suas camadas, suas minúcias. Quem conhece sabe que eu estou trazendo aqui uma boa indicação, não é? Deixa eu ver o pessoal aí dizendo que quem conhece, levanta a mão, deixa eu ver. É legal, não é, gente? Top, né? Então vocês viram que aqui eu foda lá. Pois é, porque aqui a gente vai trabalhar com coisas finas mesmo, coisa material de ponta. É um livro simplesinho, mas um conhecimento poderoso. E essa é a linguagem que eu trabalho dentro desse curso, né? Tem a ver com o meu próprio caminho pessoal também. Então tá aqui Não Temas o Mal, Eva Pierracos. O Não Temas o Mal é um livro para você ler. Vou passar, depois eu deixo no grupo, tá, gente? O nome do livro, a autora, capa, direitinho. Não precisa se preocupar agora não, tá bom? O nome do livro é Não Temas o Mal. É um livro para você ler devagarinho. Não é para ler de uma vez, não. Se ler de uma vez, você não adianta, você não vai pegar. Vai lendo devagarinho, para você adaptar a linguagem, né? Que aí você vai me encontrar melhor aqui no conhecimento que eu estou trazendo, e a gente vai se encontrando no meio do curso. É um livro para você ir lendo durante o curso. Durante o curso você vai lendo ele. E é um livro de cabeceira, é um livro de cabeceira da minha vida. É um livro que me acompanha sempre. Ela que entra nos enroscos ali, nos nódulos mais profundos. Espera aí, onde que tem aqui alguma coisa sobre isso? É um livro que tem um bisturi, assim, ele é muito preciso, né? E o da Carol Pearson, né, vocês podem também já ir lendo também, né? Eu vou dar o conhecimento essencial aqui no curso, que vai facilitar para vocês aí. Então, basicamente, então, a gente vai trabalhar dentro dessa linguagem do Não Temas o Mal, que é em si também um método. Não que a gente assume lugar de que aqui você vai aprender tudo sobre Não Temas o Mal. Hoje existe no Brasil a Pathwork Foundation, né, que é uma instituição específica, voltada para cursos específicos para Não Temas o Mal. Se você quer se formar especificamente nisso, existem cursos específicos para isso. O objetivo não é que você saia daqui agora, você é um facilitador de Pathwork, que é o nome do método que tem como base as palestras da Eva Pierracos, depois, né, do guia da Eva Pierracos, depois vocês vão ler o livro e vão entender um pouquinho melhor. Mas aqui você vai ter um conhecimento mais essencial, que vai ser de muita valia, né, para que a metodologia seja eficaz, né, para que os atendimentos sejam precisos, claros, e uma linguagem clara também, bem acessível. Isso vai ajudar bastante. E aí, então, Jornada do Herói, os 12 arquétipos, o Mahalila, isso compõe, vocês vão entender, lógico, durante o curso, como que essas coisas se compõem no método final, né? Mas aí a gente vai aprendendo
gente vai aprender sobre cada uma dessas coisas e depois vocês vão aprender sobre o Mahalila puramente dito. Se você vê só, não queria metodologia, queria só o Mahalila, fique tranquilo, vai receber de uma forma profunda, como você não vai encontrar isso em nenhum lugar. Em nenhum lugar você vai encontrar, te dou certeza, hoje, o nível do curso que nós temos hoje, eu duvido que exista, vai ser um pouco pretencioso, mas eu estou sendo sincero com vocês. Então é isso, queridos. Então, né, repetindo aqui, para quem ainda não memorizou, meu nome é Nixon Gabriel, sou diretor do Instituto Jogo da Vida, né, sou um terapeuta especialista em método, em jogos de autoconhecimento, né, minha missão é fazer ponte entre jogos, autoconhecimento e espiritualidade prática, né, desenvolver metodologias. Atualmente, o Instituto a gente está focado no desenvolvimento de um método também para o mercado educacional. Eu fui diretor também de uma rede grande de escolas, né, focado em projetos educacionais. Então, a gente também desenvolve, tem feito um trabalho também nessa direção. Né, e tem várias outras formações complementares que vocês vão perceber aqui durante o curso, como storyteller, como constelador. Atualmente, agora estou me formando como psicanalista e também como analista junguiano, apesar de que meu trajeto nesse aspecto são 10 anos de estudo, dedicação e muito aprofundamento. Então, pouco a pouco a gente vai se encontrando aí, vocês vão me conhecendo um pouquinho melhor. Eu sou nascido em Varginha, para quem não sabe, não sou o ET de Varginha, se alguém se perguntou aí, apesar de que o apelido do meu pai é pai do ET, mas não é porque ele é meu pai, é porque ele faz estátuas de ET, é verdade, ele faz, desde a época que surgiu lá o ET de Varginha, ele começou a produzir aquelas estátuas gigantes de ET, e aí sobrou para mim, né, que sou filho do pai do ET, né, o mais velho, que eu falo que eu sou a primeira obra, né, mas nada é por acaso. Tudo é simbólico também, né? Então a gente brinca, mas, né, vai saber, né, o que está aí. Eu quero contar um pouquinho da minha história, como eu conheci o Mahalila. Eu sei que alguns que chegaram com os outros aqui, eu contei de uma forma mais um pouquinho mais acelerada, eu quero contar de uma forma um pouquinho mais clara, porque no curso dos Ozarcast eu não contei toda a história. Contei a história, mas não no aspecto profundo, porque no curso dos arquétipos o público que chega para mim, né, chega um público um pouco mais catedrático, mais acadêmico, então eu tenho que ter um cuidado. Né? Eu sei que se você chegou no Mahalila, que é um jogo védico milenário indiano, você já está um pouquinho mais aberto para a gente poder falar um pouquinho dos aspectos transpessoais também. Então, vou contar um pouquinho da história agora num outro nível para vocês, tá bom? Vamos lá, então. Essa história já vai ajudar também a entender um pouquinho o que é o Mahalila. Tem uma função didática também. Esse caminho que trouxe até aqui tem a ver com você. Se você chegou até aqui, ele esse caminho está chegando até você. Então, essa história tem a ver com você, que está aqui também. Né? Então, eu passei por vários caminhos dentro da espiritualidade, né? Das formas mais variadas. Considero que eu estou no caminho, no processo de autoconhecimento e de busca, desde muito cedo, mas oficialmente a partir dos 12 anos, quando eu já comecei a estudar a gnose, você queria entender o que era Rosa Cruz, eu fui passando por vários caminhos. Né? Com 21 anos eu era palestrante da FEB, da Federação Espírita, fui presidente de uma casa espírita, depois do espiritismo fui por outros caminhos também. Muitos, não vou detalhar tudo aqui, né? Teria que me abrir muito, não é esse o propósito aqui agora. Só para ficar claro que tem um caminho profundo e dedicado à espiritualidade, que me levou até um ponto na minha jornada onde somente a espiritualidade também não estava resolvendo o meu problema. Tem gente que é o contrário, tem gente que vem pelo caminho psicológico, chega uma hora que agora eu preciso de um aspecto espiritual para me ajudar. Eu vim ao contrário, eu fui na espiritualidade pura e até que eu fui esbarrando na psicologia, né, onde eu encontrei um grande professor. Falo que ele foi um mestre para mim, porque ele é um grande professor de Jung, um grande terapeuta junguiano. Ele foi quem praticamente foi um professor particular durante 3 anos, né, porque eu conheci ele, estava numa depressão profunda. Eu encontrei ele num ceticismo muito profundo.
E a gente se encontrou, eu precisando da psicologia, ele precisando da espiritualidade. E foi uma troca muito legal. E eu já vinha com uma ideia de utilizar os jogos dentro de um processo terapêutico. Claro que naquela época a minha visão era uma visão um pouco mais daquilo que eu aprendi na espiritualidade, mas tinha já uma vocação inata sobre o que é autoconhecimento, sobre o que é o trabalho psicológico, pelo meu próprio trajeto pessoal mesmo, né? Se eu contar a minha história aqui para vocês, eu falo, nossa, né? Alguma superação realmente eu tive na minha história, né? Mas não quero entrar, pelo menos nesse momento, talvez não, em outro momento a gente pode abrir um pouquinho mais, porque isso é material de estudo também, em alguns momentos eu acho que é interessante compartilhar isso. E aí o Hugo, vendo ali como que eu pude ajudar ele com o conhecimento que eu tinha, que ele ficou impressionado com aquilo, ele estudava tanto, né, psicologia, propôs a ideia, que eu estava com uma ideia já de utilizar os jogos de RPG, são aqueles jogos de contação de histórias, né, talvez vocês são jogos de mesa, não sei se vocês conhecem, deixa eu entender, vocês conhecem esses jogos de RPG? Não. São jogos de mesa? Alguns não conhecem, né? São jogos onde cada jogador assume um personagem dentro de uma história que vai sendo narrada pelo narrador, pelo mestre narrador do jogo, e você vai tomando decisões com aquele personagem dentro daquela história que vai sendo contada e você vai imaginando, vai entrando dentro daqueles mundos. E os efeitos do seu personagem têm reflexo naqueles mundos que são narrados e que são criados. Quando eu tive 12 anos, eu entrei nesse universo do RPG e aquilo mudou minha vida. Eu fiquei fascinado, encantado, né? Porque já era a sina do buscador ali, encontrando, né, novas formas de exploração, né? E eu achava aquilo tão encantador, que eu falava que eu sempre acreditei que aquilo seria uma forma de entrar no inconsciente mesmo, de conversar com o inconsciente e dar espaço para que elementos inconscientes pudessem emergir. E aí o Dr. Hugo achou muito interessante aquela ideia e a gente foi pilotando e montamos alguns grupos com os pacientes dele, tinha bastante pacientes, bastante clientes, e começamos a aplicar essa técnica. Fiquei 3 anos trabalhando com o Dr. Hugo ali, então a gente aplicava esses jogos em grupo, e aí depois a gente fazia os estudos do resultado, ele ficava ali só observando, ele ficava só anotando. Eu conduzia ele ali no cantinho, só anotando, só observando, ele ficava de fora, só observador. E ele ficou impressionadíssimo com o impacto, com o dinamismo que trouxe para as sessões, para os atendimentos. A coisa começou a desenrolar. Ele ficou fascinado e aí a gente foi avançando no sentido dele todo dia. Então, à noite, nos horários, a gente sentava, ele ia estudando os casos, claro que com consenso dos jogadores, né? A gente ia estudando os casos de cada um, ele me contando como foi as terapias, e ali foi minha faculdade, ali, com ele estudando e aprendendo, e tirando dúvida, e também lendo, né, bastante, estudando, e assim foi o núcleo ali do meu processo de desenvolvimento, de aprendizado nesse aspecto. Tá? Depois chegou Não Temas o Mal na minha vida, de uma forma muito mágica, que já tinha tudo a ver com o meu próprio caminho, até com a minha própria linguagem, quando eu falei, nossa, tem algo que está falando a minha língua aqui, que está indo por onde eu estou entendendo que é o processo, né? E aí ajudou a organizar, inclusive, essa metodologia na época. Mas eu ainda vivia, nessa época, uma sensação de frustração ainda muito grande. Primeiro que aquilo naquele formato ainda não estava me dando retorno financeiro, mas esse na época nem era o mais importante, né? Na época não era realmente o que mais importava. E uma sensação de falta de não estar no meu lugar, de sentir que eu tinha muitos talentos, vendo toda aquela capacidade eclodindo ali, mas não ter direção para aquilo, me sentindo totalmente frustrado. Que é essa crise de propósito, que eu acredito que, né, que vocês percebem tanta gente vivendo isso, talvez você esteja passando por isso, né, essa crise de propósito é o tema central coletivo, eu elegeria isso um dos temas principais nesse momento, né, nós estamos realmente sendo provocados profundamente a ocupar o nosso lugar no mundo, e ali eu estava no núcleo desse sacode ali. E aí, eu fui na casa de uma amiga em Cunha, né, interior de São Paulo. O Dr. Hugo fica ali em Guaratinguetá. Inclusive, depois, se alguém quiser indicação de terapeuta bom, indica o Dr. Hugo, tá? Tá precisando agora da pandemia, ele é mais recluso, eu estou precisando indicar umas pessoas para ele.
E aí, estava em Cunha, né, na casa de uma amiga, a Mani, e eu estava olhando a prateleira de livros dela, um livro me chamou muita atenção, que é... Deixa eu ver se ele está aqui. Fala, Denis, pega. Aquele livro, aqui, ó. Ali, ó. Tá vendo esse preto aqui, ó? Vai vindo para cá para a direita, ó. Mais. Aí. Esse aí. Do lado desse. Esse. Esse, exatamente. Está aqui o livro, ó. E é exatamente esse livro que ela me deu, esse livro depois, tá, gente? Esse livro aqui, ó. A Águia e a Galinha. Vocês devem conhecer, ele é bem conhecido. E aí ele inicia contando aqui uma história, né? Antes do Boff destrinchar esse tema. Eu queria contar para vocês essa história, que ela fala bastante desse trabalho. Também vou contar de forma bem resumida, né? Então havia um camponês encontrou um filhote de águia perdido e ele resolveu criar esse filhote e levou para a fazenda dele e botou esse filhote para ser criado junto com as galinhas, né? E dava milho para esse filhote. O filhote aprendeu a comer milho, aprendeu a ciscar. E assim foi desenvolvendo. Para ele já não era mais uma águia, era uma galinha. Até que um dia ele resolveu receber uma visita de um amigo, um botânico, né, que estava passando por lá. Ele foi apresentar o sítio, caminhando pelo sítio, mostrando as vacas, mostrando ali as hortas. De repente eles passam perto de um galinheiro. Esse amigo dele olhou, falou, regalou o olho e falou: que é isso? Ele falou: isso é uma galinha. Não, isso aí é uma águia. Não, é uma galinha. É um pouquinho mais no interior, né? Falou: não, ela é uma águia. Não, ela é uma galinha. Não, ela é uma águia. Ela tem um coração de águia. Um dia esse coração fará voar até as alturas. Falou: não, olha só, jogou o milho, a águia lá e se escapa. E esse amigo dele foi embora para casa e ficou com aquilo na cabeça, atormentando ele muito tempo. E ele falou: eu vou voltar lá. Ele falou: essa águia não é galinha, ela é uma águia. Ele foi lá e falou: ela é uma águia. Eu falei: é uma galinha. Eu vou te provar, então prove. Aí ele pegou a águia, botou aquelas manoplas de couro, né, botou a águia no braço e falou: águia, você que pertence aos céus, né, e não à terra, né, abre suas asas e voe. A águia olhou para o chão, viu o milho, pulou e voltou a ciscar. E não satisfeito, então subiu lá no alto da casa, né, no lugar mais alto. Falou: águia, você que pertence aos céus e não à terra, abre as suas asas e voa. A asa deu um suspiro, olhou um pouquinho, já tinha um pouco mais de horizonte. O fazendeiro jogou um monte de milho no chão, ela viu o milho, viu as outras galinhas lá embaixo batendo asa, ela deu 2, 3 batidas de asa, caiu no chão e voltou a ciscar. E aí eu tô te falando, ela é uma galinha mesmo. Ele falou: não, eu vou te provar que é uma águia. Então vamos fazer o último teste. Amanhã, de madrugada, eu venho aqui, eu passo aqui. Nós vamos subir no alto da colina mais alta e eu vou te provar que ela é uma águia. E assim fizeram. Então, no outro dia, bem cedo, eles foram lá, pegaram a águia, levaram. Chegou lá em cima, né? Tem algumas versões diferentes dessa história, tá, gente? De repente alguém tem uma outra versão, tá? Deixa eu pesquisar antes aqui. E aí, quando chegou lá no alto, eu falei: agora eu vou te mostrar que ela é uma águia. A águia, quando chegou lá em cima, sentiu aquele vento da montanha vindo, né? As penas delas arrepiaram todas, né? A águia ficou muito ativa. E aí ele colocou a águia no braço. Quando ela colocou a águia no braço, ela já pulou no chão, que medo, aquele horizonte, ao mesmo tempo que era instigante, espantou também, espantava, fazia a águia, mexeu nas entranhas da águia. E aí quando o sol, né, começava já o dia, começava a amanhecer, então ele, no impulso, e o cara rindo que ela era uma águia mesmo, que era uma galinha mesmo, pegou e lançou como um torpedo lá de cima a águia. E quando a águia estava caindo, já quase estatelando, o sol surgiu. E naquela queda da águia, o sol penetrou os olhos da águia e ela despertou. E deu o típico cau-cau das águias, bateu as asas e pousou, né, com uma águia dourada,
como a águia que ela era. Aí eu li essa história, gente, eu juro para vocês, eu fiquei profundamente mexido. Eu nem sabia o impacto que tinha uma história. Quando a história tem a ver com a gente, mexe com a gente. Aquilo mexeu comigo, eu fiquei mexido. Eu vou contar um pedacinho da história que nem sempre eu conto. Aí eu estava assistindo aquele filme, O Dia em que a Terra Parou. Vocês assistiram esse filme? Do Ken Reeves, que desce uma luz do céu e tal, e vem os seres aí de outro mundo, né? E assisti esse filme e fiquei mexido também. Aí quando eu estava no sítio do Dr. Hugo, tudo isso no mesmo dia. Eu fui lá na casa da Manin Cunha, peguei o livro, assisti esse filme na casa do Dr. Hugo à tarde. Vale a pena ver essa história, gente. Vocês vão ver como que o trançado do jogo é incrível, tá? Concentra aí, paciência um pouquinho. Quando foi à noite, me ligou 2 amigos de Varginha, inclusive uma era a ex-esposa do Denis, que está aqui do meu lado, que não pode me deixar mentir, né? E me ligaram, esses amigos, falaram, Nixon, estamos aqui em Varginha, a gente está vendo uma luz dourada no céu. E a primeira pessoa que eles ligaram foi para mim, no meio daquela coisa. Eles estavam lá vendo a luz e ligaram para me contar. E eu, naquele dia eu estava muito mexido. Eles não contaram aquela história, eu fiquei com aquilo mexido dentro de mim, né? Sentindo uma certa expansão de consciência. Isso foi no domingo. Quando foi na terça, e eu contei para o doutor Hugo ele era mais cético, né? O doutor Hugo não acreditava muito. Hoje ele acredita, ele já acredita bem. Mas ele não acreditava muito nessas coisas, não. E aí, quando foi terça-feira à noite, 2 dias depois, essa luz aparece lá no sítio dele. Essa luz dourada gigantesca no céu. E aí eu chamei ele para ver o que ele viu. Ele saiu correndo, trancou a porta dentro de casa. Falei, Hugo, vem ver. Hugo, ele, não, Hugo, você não acredita, mas vem aqui para você ver e tal. Porque o ceticismo é uma grande defesa. Né? Não podia perder essa defesa. Né? E aí eu fiquei ali no alto da roça dele, um pouco mais alto, assim, fiquei ali olhando aquilo, sem entender muito, mas fiquei novamente naquele estado de consciência alterado. Passou esse evento. Na quarta-feira de manhã, eu estava no sítio do Dr. Hugo, eu tinha dormido lá, e me veio por inspiração uma música. Em algum momento no curso eu toco ela para vocês conhecerem ela. É uma música, o nome da música era Águia Dourada. Tinha vindo com o símbolo da águia, que tinha vindo muito forte para mim, sim. E era uma música que dentro assim das diversos ritos espirituais era uma música para ser cantada em fogueira, em diversões, né? Festejos, assim, uma música alegre. Eu acabei de escrever essa música, toquei ela no violão, me ligou a amiga que eu tinha emprestado o livro, da Águia da Galinha, para me dizer, Nixon, segunda-feira, né, que tinha sido domingo, terça veio a luz, quarta veio a música, na segunda-feira, que correu, nós jogamos Mahalila em Cunha, e foi uma experiência fantástica, foi incrível, todo mundo lembrou de você, porque o jogo tinha serpentes, tinha espadas, eu já vinha nessa frequência dos jogos, e eu estou te ligando porque daqui uma semana nós vamos ter um jogo com a Halira e eu estou te convidando, eu queria que você participasse. E assim foi, passou uma semana, fui eu e o Dr. Hugo, convidei o Dr. Hugo para ir comigo também, e nós fomos lá para esse espaço em Cunha, para ter esse jogo. E aí, no meio do caminho, quando a gente entrou no carro, me veio e falei, doutor Hugo, eu estava um pouco impressionado com as sincronicidades, sempre tive isso na minha vida, isso é muito forte. E eu falei, doutor Hugo, como que surgiu esse termo sincronicidade? Ele me explicou que foi Jung, né, que cunhou, inclusive, esse termo, né, de sincronicidade, e foi me contando as histórias de Jung, como que ele... Vamos ter uma aula sobre isso, vocês também vão conhecer isso, uma aula de sincronicidade, tá? E aí, foi me contando, e aquilo foi, para mim, foi maravilhoso, ele contando como que Jung foi percebendo a sincronicidade, e foi o tempo certinho da viagem, uma viagem de uns 40 minutos, mais ou menos. Chegamos lá para o jogo, e agora já estamos diante do jogo, né? Então era um grupo de mais ou menos ali, acho que umas 15 pessoas jogando. Tem até uma foto aqui que tem uma parte do grupo que está aqui, depois eu vou mostrar para vocês. Aliás, eu nem estou compartilhando com vocês aqui. Rapidinho, gente. Tinha uns slides aqui mais específicos. Vou colocar aqui. Já vai. Pronto. Tá.
compartilhar aqui a tela para vocês. Chegou a tela para vocês? Quem? Ah, a galinha, né? Já falamos da história aqui, acabei pulando aqui a história, né? Deixa eu voltar aqui antes um pouquinho. E aí, gente, vai ouvindo a história. Aí chegamos no jogo, tinha mais ou menos 15 pessoas. A proposta desse jogo coletivo era que nenhum grupo, como eu trouxe para vocês, nenhum grupo se constela por acaso. Não é à toa que aquele grupo estava constelado. E uma peça estava representando o grupo ali naquele jogo. E aí abrimos o jogo. E aí o jogo começou a correr, a desenrolar. Só que estava um jogo muito pesado. Então a gente ia para a casa da cobiça, né? Era a casa da avareza. E mal da avareza já subia, já pegava inveja, já descia de novo. E estava no campo aquela densidade. E na época eu já estava estudando Petro, eu já estava nesses estudos. E também sentindo ali no campo aquele peso. E o jogo não subia, não subia, não subia. Vinha muito número 4 no dado, que na visão desse facilitador, que é o Luan, é porque estava uma lama, não estava muito denso. E até chegou uma hora que eu bati a porta, mas por que esse jogo não está subindo? E aí o jogo me respondeu. Eu senti a comunicação ali com o jogo. Vinha vindo os insights, né? Por quê? Porque está todo mundo querendo subir, querendo chegar na casa da iluminação, e não está fazendo um trabalho com a sombra que o jogo está apresentando. Cai na sombra e fica tentando já achar um subterfúgio para cair numa casa de luz, uma casa que confirme, né, uma idealização a respeito de mim mesmo, sobre esse, principalmente ali naquele caso, naquele grupo, me incluindo um ego espiritual. E claro, se eu estava ali, tinha a ver comigo, né? Eu achava, como se houvesse uma expectativa que o jogo confirmasse o quão, né, especiais éramos aquele grupo, um grupo tão dedicado à espiritualidade, à luz e tudo mais, né? E o jogo mostrando a minha sombra. Primeira coisa que eu entendi. Segunda coisa foi o jogo já me mostrando, olha quanto coisa o jogo foi mostrando, fiquei impressionado. O jogo foi me mostrando que havia um eu idealizado, né? Esse ego espiritual, nessa expectativa que o jogo atendesse. O jogo ia dar para mim, é isso mesmo. Mas o jogo ainda falava, mas tem mais, não é isso. Tá, mas o que é então? Aí o jogo vem, mas então por que tem esse eu idealizado que quer que o jogo confirme? Porque nasce de um sentimento, de uma ferida de inferioridade. Ah, é verdade, tem ferida de inferioridade. Mas o que está por trás? O jogo ia me provocando. Mas o que ainda está por trás disso? Porque o jogo não desenrolava. O jogo tinha uma mensagem para trazer. Era eu me encontro diante da ferramenta pela qual eu ia entregar minha vida, como eu entreguei. E aí, até que tem uma hora que eu entendi. Falei, a dor. Né? Mas não era um entendimento, percebe? O entendimento ele não vinha no aspecto psicológico, no aspecto teórico. Era um conhecimento que você ia entrando nele, ia revelando. Magia incrível. Né? E aí, de repente, quando eu senti a dor, eu entrei no campo e olhei para as pessoas, e por trás daquelas máscaras todas da minha, eu sentia a dor, esse lugar do campo. E aí, quando eu senti, fui tocado no meu coração, e senti um fio de compaixão. Fala um fio, que foi só um fio mesmo. Não de tanto, mas foi, ele senti, né? E aí, nessa hora, o facilitador jogou o dado para mim. Porque, como era uma peça representando o grupo e eram umas 15 pessoas, cada hora ele sentia que um poderia fazer uma jogada representando. Nessa hora veio para mim. Quando rolou o dado, eu lembro até hoje, como se tivesse vindo em câmera lenta. Eu lembrei de quando eu jogava RPG, eu lá com o meu personagem, lá um cavaleiro, enfrentar o dragão. E eu tinha um dado de 20 fácil, estava numa situação com o dragão, ou eu tirava um 20 no dado, ou o dragão devorava o meu personagem. Eu já tinha aquele personagem há mais de um ano. Eu ia ter que rasgar a ficha do meu personagem e fazer outro. Olha o apego aí, né? A persona, né? E aí eu lembro, mas ao mesmo tempo, quando eu vi aquilo, eu peguei o dado de uma força, eu joguei com uma convicção, saiu um 20 no dado, e eu livrei o meu personagem daquele dragão. E os adolescentes pulavam, né? Não pode isso, né? Mas eu senti que quando veio o dado do Mahalil, eu lembrei daquela sensação, né? E quando eu joguei o dado, a gente estava na casa 11. Casa 11
É a casa das diversões do Mahalila. Vocês vão conhecer melhor. Mas não tinha energia de diversões nenhuma quando a gente estava parado nessa casa ali. Aí tiramos 6, pegamos a espada 17, que é a espada da compaixão, que é a maior espada do jogo. No Mahalila, quando você cai na cabeça da serpente, você desce até o rabo, você desce no tabuleiro. Depois a gente vai estudar isso, a gente se preocupa com isso agora. Quando você pega o punho da espada, você sobe até a ponta. E aí eu fui para a ponta da espada, da casa. E na versão do facilitador, a ponta da espada da compaixão, que era a casa 69, é a casa da sincronicidade. E aí subiu, a energia do grupo subiu junto na hora, todo mundo ficou muito feliz. Fomos lá para o último plano, para o plano divino do jogo, casa da sincronicidade, uma casa depois da casa da iluminação. E aí todo mundo muito feliz. Quando caiu na casa da sincronicidade, o Dr. Hugo sacou. Ele olhou para mim, né? Nossa, a gente fala, como diz, né? A gente falando sobre sincronicidade, você joga e você já cai nessa casa. Mas não termina aqui a história. E aí o facilitador, ele falou para mim, você tem direito a uma dádiva. E puxou um leque de cartas lá que ele tinha desenvolvido. Eu pedi o print dessa carta, ele me mandou. Vou mostrar para vocês a carta que saiu nesse momento, quando ele abriu o leque. Tem aqui, está aqui na apresentação. Por sorte, está em baixa qualidade, então um print da carta. Aqui, essa aqui é a turma. Esse de azulzinho aqui do canto é o Dr. Hugo, tá, gente? Esse do cantinho aqui direito. Esse aqui, de verde aqui, ó, uma blusa verde, aqui sou eu mais novinho. E esses amigos lá, pessoal de Cunha. Aqui era o Mahalila, a versão deles. Tudo isso foi nesse dia aqui, ó. Aqui já é uma outra foto, outro dia eu jogando com ele. E aqui tá a carta. Lê aí, gente. Lê essa. Olha o nome começa pelo nome da carta, que era quase o nome da música. Olha só. Imagina onde foi a minha energia nessa hora, vendo isso acontecendo, a minha primeira jogada, né, de Mahalila, que veio tudo naquela semana, tudo naquela sequência. Então, o título da carta, eu sou o Águia Dourada. E aí eu falei, nossa, que sincronicidade, porque aí eu contei para todo mundo, né? Falei, que sincronicidade, porque eu recebi uma música chamada Águia Dourada na semana passada, antes da Mani me convidar para esse jogo. E era uma música de diversões, que é a casa que a gente estava aqui agora, na casa 11. Então eu vou tocar ela aqui agora. Aí peguei o violão, toquei. Quando estava todo mundo dançando, pulando, uma alegria que tomou conta daquele ambiente. Eu falei, gente, o poder desse jogo, que a gente estava lá naquele buraco. E quando eu virei o insight, entendi que o jogo, tudo isso virou. De uma vez só, a energia foi lá para cima. Eu fiquei impressionado com aquilo. E aí me apresentei para esse casal, que na época eles já jogavam Mahalila no Brasil há mais ou menos 25, 30 anos na época, isso já tem 10 anos, né? E falei, olha, eu contei um pouquinho da minha história, estou totalmente, visceralmente ligado a esse jogo, e foi assim que eu senti quando eu vi o jogo. Como é que eu faço para aprender? Porque o primeiro curso de Mahalila que tem oficial no Brasil é esse aqui, gente, não tinha outro curso. Não tinha curso. Como é que eu faço para aprender? E ele falou, ele contou a história dele para mim. Assim ele me contou que ele conheceu através de um sadhu na Índia, que tirou, a primeira vez que ele teve contato com aqui, tirou um dado do cabelo, daqueles cabelos enrolados, desenhou os quadriculados na areia e jogou uma Mahalila para ele ali. Depois ele foi conhecer através de outras fontes, ele encontrou, né, escritos dos Johradas, vamos falar sobre isso aqui também, vocês vão ter acesso a isso aqui, vou explicar como que é isso. E ele falou que ele e a esposa dele já estavam já um tempo que estavam esperando pelo menos para ensinar para alguém, que eles queriam passar isso para alguém. Aí eu olhei e falei, ué, vamos aí, né? Brinquei com ele. E eles falaram assim, olha, a gente não sabe, então deixa a gente sentir e a gente volta a se falar. E aí nesse intervalo para encontrar com ele, eu tive um sonho. Eu estava na Índia e eu entrei dentro de uma tenda, né, na Índia antiga, e estava esse casal lá e eles me entregavam um leque de espada, dizendo que estavam me entregando uma Mahalila. Uma Mahalila vinha como se fosse um leque de espadas. Assim. E nessa hora passava uma caravana atrás, tipo o Cirque du Soleil, aqueles artistas coloridos passando ali atrás. E essa impressão que ficou no sonho, esses artistas, esse lúdico passando atrás, até hoje eu tenho como a essência do lila comigo. É como se entendesse a fragrância
o lila nessa imagem que ficou ali. E, de fato, na outra semana a gente se encontrou e falou, não, a gente fez as nossas meditações, eles têm a linha deles, o mestre dele, olha, a nossa orientação é que é para você mesmo que a gente tem que passar e que o nosso trabalho não é te ensinar, é te ajudar a lembrar. Você já traz isso de muito tempo. E aí eu tive vários outros encontros, aí não vou estender porque a história vai longe. Aí as sincronicidades com a Águia Dourada, ela se desenrola de formas assim, inacreditáveis, a ponto de eu acabar de contar essa história que eu estou contando para vocês, no sítio de uma senhora onde eu produzi esses trabalhos há muito tempo, e ela está achando que essa história era meio maluca, como talvez alguém possa estar achando aqui, e na mesma hora entrou uma caminhonete buzinando na nossa frente, dentro do sítio dela, na caçamba, com uma águia de cedro de 2 metros de altura, de um cara que estava transportando para o dono da Honda, que tinha um sítio lá em Cunha, e ele resolveu parar, uma águia de 48 mil reais, resolveu parar ali para mostrar para ela, naquele exato momento que eu estava contando a história para ela. Então, coisas assim. Então, e depois eu comecei a perceber que quando eu conto essas histórias, os alunos também começam a vivenciar, isso começa a aparecer de alguma forma. Então, o Mahalila, ele traz esses símbolos das serpentes, que vocês vão ver nos tabuleiros, mas na cultura védica, quem que é o inimigo das nagas, das serpentes? Garuda, que é a águia dourada, que é a águia dourada de Vishnu. A águia dourada de Krishna, que é o transporte, né? Que é o transporte do Senhor Supremo, né? Então, esse símbolo da águia representando também o alto, que o Mahalila é isso, é o sobe e desce. A águia, ela está lá em cima, mas ela tem olhos lá embaixo, ela tem garras. Né? Ela vê a serpente e ela desce para buscar a serpente. Para buscar a serpente lá embaixo. Né? Depois a gente vai poder entender mais. Depois eu pesquisei na internet, águia dourada, comecei a ter um projeto ligado a OVNIs. Falei, caramba, aí a história vai. Vou devagar, porque senão eu não quero, não é para assustar. A gente vai trabalhar de uma forma um pouquinho bem racional aqui, bem estruturada, não se preocupem, tá? Depois dessa história doida que eu contei para vocês, mas essa é a história de fato, essa é a verdade, e estou me abrindo aqui para vocês e para vocês entenderem mesmo de fato como chega até aqui esse caminho, tá ok? Então agora eu vou apresentar para vocês a história do Mahalila, são 9 horas, a gente sempre por volta desse horário, a gente dá 5 minutinhos para tomar uma aguinha rapidinho, né, ir no banheiro, abrir a janela, dar uma respirada, mas não atrasa, gente. Deu 5 minutos, eu já inicio mesmo aqui. Tá bom? Só para... São 2 horas direto. Para mim, eu dou um respiro, para 5 minutos. A gente segue aqui. Tá bom? Rapidinho, já voltamos aqui. Um complemento da história que eu não trouxe, a gente, naquela foto, a gente estava num espaço em Cunha chamado Espaço Shambhala. Foi a primeira vez que a gente jogou Mahalila. Mas a gente estava com um grupo que ancorou bastante esse trabalho, que é o grupo do Espaço Flor das Águas, que é o local onde minha filha nasceu, um lugar muito especial, que hoje é uma comunidade espiritual que tem um trabalho muito lindo, onde eu morei também um tempo, e houve muitos jogos, né, de Mahalila lá, que é onde foi possível também esse trabalho, né, chegar onde chegou hoje também. Não podia esquecer aqui de trazer também essa referência, eles são grandes amigos. Tem uma amiga aqui, até estou vendo ela aqui agora, a Sátiva, está aí também, Sátiva. Sátiva é dessa turma aí também, está aí também. Que bom você aqui. É isso. Então vamos falar um pouquinho agora sobre o Mahalila, né? A gente já tinha gente perguntando o que significa Lila. Vou explicando aqui, então vamos falar agora sobre o Mahalila, propriamente dito. Né? Vou compartilhar aqui uma tela com vocês. Aí. Vamos lá, gente. Então, Mahalila, se traduzir a palavra Mahalila, significa Maha grande, e Lila pode ser traduzido como os passatempos de Deus, né? Ou a grande brincadeira cósmica. Né? Mas o jogo ele era inicialmente conhecido como Gyan Chaupad, ou Dhinana Chaupad, que significa jogo do conhecimento. A idade do jogo é de pelo menos 2.000 anos, mas tem fontes que estimam que o Mahalila já tem mais de 4.000 anos. E é um jogo védico. Se é um jogo védico, significa que ele vem dos Vedas.
E se vem dos Vedas, significa que ele vem dos Devas, né? Podemos traduzir de uma forma mais simples, que são como se fossem os arquitetos mesmo, né? da mecânica existencial, na forma como a gente conhece, né? Então, ele é um conhecimento sagrado, né? Uma das lendas, isso já não é científico, mas é uma das histórias que se conta sobre o jogo, é que os rishis, os santos, os sábios indianos, eles oravam por uma ferramenta que auxiliasse na compreensão da mecânica existencial, né? Que ajudasse na compreensão de Maya, né? Maya, que é a ilusão, que é o próprio tabuleiro, que é a grande servidora do propósito maior, que é a ilusão, que é o que permite essa experiência dual que nós estamos vivendo aqui. Nós vamos estudar isso melhor quando a gente entrar aí na cosmogênese do jogo, tá bom? Então, pelo menos 2.000 anos, com certeza, mas a fonte fala que tem mais de 4.000 anos. E ele se apresentou em várias tradições, em escolas filosóficas, né? Há versões jainistas, hindus, sufis, e até versões budistas também a respeito disso. Inclusive uma versão europeia, que é uma migração que veio da Índia. Os ingleses, né, estavam lá dominando, explorando a Índia, eles levaram de uma outra forma para a Europa também. Depois eu vou mostrar para vocês. Vocês vão até reconhecer, talvez, aí. E aqui tem alguns nomes, né? Mahalila, inclusive o nome Mahalila acabou ficando muito popular aqui no Brasil. Se você chegar na Índia e começar a perguntar de Mahalila, talvez você não encontre resposta. Eu estive na Índia e fiz isso. Na verdade, mesmo com outro nome, na própria Índia esse jogo está perdido. É um jogo que eu percebo, acompanhando não só aqui no Brasil, fora, várias pessoas que viajam pela Índia que também pesquisaram, que esse jogo está emergindo agora, né? Então, tenham também a certeza que vocês também estão protagonizando também esse ressurgimento desse jogo que ficou tanto tempo perdido, né? Então, alguns nomes do jogo: Gyan Chalpa, ou Gyan Chalpad, ou Jnana Chalpad, né? Que significa jogo do conhecimento a respeito de como a mecânica funciona, como ela se desenrola. Kismet, Jnana Base, Vaikuntha Pali, Gyan Base, Shatranj Alafim, Paramapada Supanam, Lila, Nagapasa, Mokshapatam, Tayan e Snakes and Ladders, que é a versão inglesa do jogo. A versão mais antiga que se tem, ainda que sobreviveu, ainda se tem material, ela é de 1735, que é uma versão jainista, né, dessa data, encontrada pelo Rajastão. Ele é feito de um pano colorido que eles chamam de patas. Então, vocês vão perceber aqui daqui para frente que tem várias versões do Mahalila. Para alguns, isso talvez frustre um pouco, porque o ideal é que tivesse aquela versão que é a única versão, essa é a versão correta, tem gente que tem muito isso, mas entenda que é como se fosse uma evolução natural, porque no final sobrevive aquela que tem que ser. Eu vou explicar aqui a versão que se espalhou, onde o Mahalila sobreviveu e se apresenta para o mundo, que é na versão que foi resgatada posteriormente pelo Harish Johari, onde eu já vou falar um pouquinho dele também. Mas aqui a gente tem várias versões. Essa é uma versão jainista, tabuleiro de 84 casas, 9x9, né, com 3 casas adicionais em cima. Era o nome de Gyan Chalpa. Esse tabuleiro, se um dia vocês forem para a Índia, manda uma foto para mim. Ele está lá no Museu de Nova Delhi. Não tive oportunidade não, mas está na minha meta ir lá, me aproximar e chegar um pouquinho perto desse tabuleiro, que é a versão que ainda está no museu mais antiga. Um outro nome que é Bugs de Nano, né? Ou Gyanbaj, jogo conhecido do século XVIII, um jogo do Paraíso e Inferno. É do século XIX, guache de tecido. Isso é uma pesquisa minha, a gente foi fazendo e coletando. Vocês não encontram também em outro lugar com essa
com essa concentração desse conhecimento aqui também não. Então, vamos perceber que tem um padrão. O jogo sempre vem com serpentes, vem esse conjunto quadriculado de tabuleiro, sempre com serpentes. E, em vez de espadas, às vezes vem escadas que sobem, ou flechas. Né? Vamos observar que tem esse padrão. Né? Ou seja, e esses jogos se manifestaram em lugares distantes, muito distantes na Índia, em épocas muito distintas. Inclusive, no Nepal, também no Tibete, né? Mostra o quanto esse algo que vinha de outro lugar já estava querendo se manifestar, ele vem querendo se apresentar. Por isso que, no final, aquela que sobrevive e que vai evoluindo é aquilo que o jogo que está ainda do outro lado, né, vem procurando se apresentar para o mundo. A versão hindu do jogo foi a mais popular entre os brahmanes. Foi descrita pela primeira vez em tempos modernos pelo Pandita, né, também artista, músico, um erudito, né, da cultura védica, já publicou vários livros, vocês vão contar bastante coisa sobre ele, sobre chakras, sobre Ayurveda, sobre várias coisas, que é o Harish Johari. Em 1980 ele publicou o livro Lila, o jogo do autoconhecimento. Aqui uma imagem do Harish Johari, que havia encontrado na família dele já tinha essa tradição, uma Halila, que já era passado, pai para filho, né, esse princípio. E a versão que a gente utiliza no jogo é essa versão que vem através do Harish Johari, que é a versão do jogo em 72 casas. Que, inclusive, depois eu fui encontrar pesquisar onde que teria lastros dessa versão de 72 casas, e essa versão de 72 casas ela vem do Nepal. Né? Por isso que, ao se traduzir uma Halila, quando se vai traduzir o sânscrito, existe o sânscrito no Nepal, em algumas tradições, inclusive o sânscrito budista, é diferente do sânscrito que se manifesta mais no hinduísmo. Então, já ocorreu, por exemplo, já verifiquei aqui no Brasil, que se traduziu, por exemplo, a casa 12 e a casa 8, que a casa 12 é inveja, a casa 8 é avareza. Uma pessoa quis traduzir na origem do sânscrito, não entendia, não tinha esse conhecimento de que se tratava de uma versão que o Harish Johari traduziu a partir dessa versão do Nepal, e trocou a tradução. Não é, a 12 não é mais inveja e a 8 não é mais avareza, e na casa do Mahalalel não tem avareza, sendo que a casa 12 e a casa 8 é a casa que mais cai no jogo. Olha a importância de buscar o conhecimento correto. Né? Então, se por acaso você tem alguma versão de tabuleiro com você, que a casa 12 não é inveja e a casa 8 não é avareza, tem um equívoco aí. Tá? Então, só complementando, de repente você tem já algum tabuleiro aí com você. O Harish Johari traduz casa 12 como inveja, sim, e casa 8 como avareza, perfeitamente. Né? Mas houve uma tradução que foi feita no Brasil, não vou citar nomes, porque acho que é um pouco indelicado, mas que eles traduziram o livro do Johari para o português, como o Johari descreveu, e complementaram com um outro livro que troca a tradução, e nesse kit vem um tabuleiro com a tradução errada. No começo eu até indicava também que os alunos adquirissem esse material, mas aí quando deu essa confusão das casas, aí eu falei, não teve jeito. Né? Então a gente vai manter a raiz aqui, trago pelo Johari, e dessa versão do Nepal, que é essa versão que sobreviveu. Né? E tem jogos com mais de 100 casas, aqui algumas versões para vocês verem. Percebe como tem um padrão? Né? E entenda que ele se manifestou de formas diferentes, em lugares diferentes, em culturas diferentes. Tem até uma versão muçulmana, sufi também do jogo, né? No final do século XVII, início do século XVIII, caso mais de 100 células. O nome dele é até diferente, é Chantraj al-Arifin. Pode ser traduzido também como o xadrez dos sábios. Aquelas versões também árabes também do jogo. Você percebe o padrão. Outras versões.
E aí até, inclusive, em 1982 o jogo foi levado, 1982 o jogo foi levado para a Inglaterra. Né? E aí foi adaptado, né, as virtudes e vícios foram substituídos, né, na versão inglesa por um aspecto mais moral, né, conceitos de moralidade. E aí o jogo se perdeu, ficou um joguinho mesmo de jogar o dado e tentar chegar até a última casa. Não tem nada a ver mais com o que é um jogo de verdade. E aí também foi conhecido um tempo originalmente como Kismet. Essas palavras, se vocês pesquisarem na internet, depois eu vou fornecer esse slide para vocês, tá? Vou enviar para vocês. Vocês vão ver que vocês encontram também várias coisas, quando vocês têm essas palavras também para pesquisar sobre. A gente pesquisa Mahalilas para encontrar coisas no Brasil que já vem distorcida, que já se perde aí no caminho também. A versão inglesa aqui. E aqui a nossa versão. Esse aqui é o tabuleiro. É uma arte nossa, né? Baseado nas 72 casas, que é o tabuleiro que você vai receber aí no final dessa jornada. Com todas as casas em sânscrito, né? Com espadas, serpentes, uma arte muito bonita. Então, Mahalila significa os grandes passatempos divinos, né? Grande jogo divino, né? É um mapa para a gente se localizar dentro da jornada de autoconhecimento. Então, o jogo tem 72 casas, cada casa tem seus cômodos, tem uma esfera de conhecimento. O conhecimento que nós vamos estar transmitindo aqui no curso, ele é um conhecimento que é o conhecimento que eu como professor, pude acumular, estudando e aprofundando nas casas. A gente traz também aqui o conhecimento do Johari, mas todo esse conhecimento, inclusive, vai estar no manual do facilitador. Eu também já vamos estar enviando para vocês um link lá no grupo, tá? Vocês têm esses arquivos já para baixar o manual com esse conhecimento todo a respeito das casas, para que nas aulas a gente vá aprofundando mais, tem conteúdos emergindo aqui de forma mais específica. E além dele ser um mapa para você se localizar, cada casa que você pousa no jogo, que é um quadrante da consciência, porque no Mahalila você tem todas as matrizes psicológicas, desde o orgulho, a avareza, a ira, a cobiça, a inveja, a preguiça, a luxúria e tudo mais, mas aspectos também positivos, né? Como o Dharma, como o serviço, né? A caridade, né? O conhecimento correto, por aí vai, né? Então, eu, por experiência, por estudo, já percebi que todos os quadrantes da consciência estão dentro desse tabuleiro. Ou seja, no Mahalila, na forma como se trabalha, na forma como a gente trabalha também dentro do método, a gente sempre leva uma questão para o jogo. E quando eu apresento essa questão para o Mahalila, eu estou permitindo que um conjunto, dentre esses 72 quadrantes, que um conjunto de quadrantes se apresente, né, para marcar quais são os aspectos principais que estão engendrando esse desafio que eu estou vivendo na minha vida nesse exato momento. E por que a gente começa na metodologia pelo grande desafio, pelo principal desafio? Porque é como se nós compreendêssemos que o desafio principal, ou seja, aquele ponto que a vida está fazendo mais fricção comigo, que é onde pega no meu calo, por mais que eu tenha eleito na minha vida que essa é a área principal que eu tenho que tomar conta, sempre tem aquela, às vezes é no relacionamento, às vezes é no trabalho, né? Às vezes é no relacionamento com companheiro, companheira, ou às vezes é no relacionamento com colegas, com irmãos, com família, algum aspecto relacionado a financeiro, não importa. Vai ter aquele lugar que pega na minha fragilidade. E esse lugar revela qual é o ponto de trabalho nesse exato momento. Por quê? Porque qual é o maior método de autoconhecimento que existe? Qual é? É a própria vida na forma como ela se manifesta para cada um. Né? Esse é o jogo acontecendo. A vida se apresenta para você e ela é um método em si
perfeito para trabalhar esse ponto que é a camada da vez, que é a bola da vez. Se eu compreendo no micro esse ponto da vez, a camada da vez, eu me localizo no jogo. E eu posso dar um passo concreto, avançar de verdade para a próxima camada. Não dá para trabalhar, resolver tudo de uma vez. É um processo, né, que se funde com o próprio processo do autoconhecimento. E aí a pergunta aqui é, o que é autoconhecimento? Autoconhecimento, obviamente a palavra já diz, né, que é conhecer a si mesmo, é verdade. Mas o que é esse si mesmo? Essa é a grande pergunta, né? Quem sou eu? Então, nós podemos concordar em um ponto em relação a essa pergunta. Quem é você? Como é que eu vou te responder aqui? Né? Será que eu nem sei quem eu sou? Né? Quem sou eu para responder isso? Mas a gente concorda com uma coisa, que nós somos nós mesmos, né, quando a gente está fluindo numa capacidade maior de amar. Quando a gente está com o coração aberto, e vamos ser honestos que não é sempre que a gente está com o coração aberto, às vezes até em alguns momentos a gente tem experiências, né, de abertura, mas não é verdade que a gente está o tempo todo amando, né? A gente tem experiências. Mas é fato que quando a gente está amando, as nossas qualidades também emergem. Os nossos talentos também emergem. A fragrância real do nosso ser está diretamente relacionada ao nosso coração. Você é você mesmo nessa capacidade. Se você não está amando plenamente, o coração não está aberto, não é você que está ali. Então, nós concordamos com isso. Mas também concordamos que é verdade que esse coração não está aberto. Se trata de um coração ferido. Coração ferido, encoberto por muitas camadas, que são camadas de proteção, são estruturas de defesa, inclusive as próprias sombras, nós vamos estar estudando essas matrizes, né? Que são estruturas que protegem essa ferida e essa dor original. Né? E são muitas camadas, né, que protegem essa dor original. E a gente vai removendo essas camadas no processo. A pergunta é, então, qual é a camada da vez dentro desse processo, que é o processo de cura da criança ferida, que é o processo de resgate da nossa essência verdadeira. Em outra linguagem, a gente vai chamar isso de individuação. Né? Mas qual que é a camada da vez? Qual é o ponto de trabalho da vez? E aí que entra uma Mahalila, que é para você se localizar, né? Ajudar a compreender que ponto é esse, qual é esse ponto de trabalho nesse momento, ampliar a percepção, porque a partir do momento que eu tenho clareza do ponto de trabalho, fica muito claro o porquê que eu estou tendo que vivenciar tal e tal situação. Por que eu tenho tal e tal relacionamento? Por que eu estou tendo que ouvir isso? Por que eu tenho que passar por aquilo? Então, um outro papel do jogo é ampliar essa clareza. Fica claro. E agora está claro o ponto. E agora está claro o ponto que eu estou recebendo exatamente o que eu preciso para trabalhar esse ponto. E aí esse conjunto de casas, eu costumo dizer que é como se fosse um acorde de cura, né? Vai, dentro do campo de jogo, ajudar a ter um insight, ajudar a emergir, a favorecer essa compreensão do jogo, da vida, como ele está se apresentando para você. E aí cada casa que a gente pousa no jogo tem um aspecto sistêmico da casa. Então só de ter uma peça representando você ali no tabuleiro e você pousa naquela casa, mais do que estudar, elaborar, fazer relação de causa-efeito daquela casa, tem um campo daquela casa que só de parar ali é como se a gente colocasse um pontinho de acupuntura, uma agulhinha naquele ponto ali para abrir, para circular naqueles quadrantes. E aí, muitas vezes, nem tudo se compreende no jogo. Muitas vezes, sim. E muda, gente. O que muda na vida das pessoas, eu sei por experiência pessoal e sei por resultado de... Eu atendi mais de 1.000 pessoas. Eu vejo a quantidade de depoimentos que eu recebi. Às vezes demora um pouquinho. Às vezes a gente faz um trabalho porque a pessoa na frente já não entende. Nossa, agora eu entendi o jogo todo. Tudo encaixa, aquilo desenrola e a pessoa vai avançando no jogo. Então, essa é a força e é o poder do Mahalila. Essa é a função do Mahalila. Né? Se localizar, né? Entender. E o jogo também vai estar lançando
vai dando uma indicação do caminho também, dos pontos que devem ser trabalhados para você ir para uma próxima etapa, para você poder avançar no jogo. Deixa eu só voltar aqui rapidinho no tabuleiro. Hoje ainda não é a aula... Só um minutinho, deixa eu voltar aqui a apresentação. Tá, vocês estão vendo aí o tabuleiro? Está chegando aí para vocês? Ok? Tá. Então, o jogo ele tem 72 casas, que representam 72 aspectos da consciência. A gente tem no tabuleiro 10 espadas e 10 serpentes, né? As espadas representando virtudes maiores, as serpentes representando os aspectos das sombras, representando vícios. Quando você cai numa casa que tem um punho de uma espada, você vai diretamente para a ponta da espada, nunca o contrário. E quando você cai na cabeça de uma serpente, você desce até a ponta, até o rabo da serpente, nunca também o contrário. Aqui nós temos a casa 68, que é Vaikuntha Loka, a morada de Krishna, a morada de Vishnu. Também simbolicamente traduzido como esse self, esse sol central, né, a origem de tudo. O objetivo mecânico é chegar na casa 68, como uma representação do que é o caminho da própria vida. Não necessariamente que você tenha que, durante uma sessão de Mahalila, tem que chegar na casa 68. Tem pessoas que trabalham assim, joga o dado, joga um, joga dois, fica jogando dado, até para ver se uma hora chega lá e não aprofunda e não faz o trabalho das casas, não entra, não precisa entrar, etc. Né? O objetivo não é necessariamente chegar. O objetivo principal do jogo, na experiência com Mahalila, é se obter um insight. Eu trouxe a minha questão e agora está claro, agora eu entendi. Você pode entender pousado lá na Casa do Orgulho, na Casa 7, você pode entender pousado na Casa da Avareza, lá embaixo. E isso ter sido uma vitória no jogo. Tá bom? Isso também é muito importante de se compreender até aqui. Né? A gente vai ter, então, na sequência do curso, gente, só para vocês entenderem, e aí é importante vocês relaxarem a partir de agora nesse curso, nós vamos ter um estudo onde nós vamos estudar, na segunda metade do curso, é que a gente vai entrar em todas as casas, casa por casa do Mahalila, né? A gente vai estudar depois algumas regras específicas do Mahalila. Na primeira parte do curso, a gente vai se preparar com todo o conhecimento necessário, e pode ter certeza que é um conhecimento que vai contribuir muito, para quando você chegar no Mahalila, você ter um aproveitamento em outro nível. Já teve outras turmas que eu falo, não, mas eu já queria estar no Mahalila, e depois a gente fala, não, nossa, que bom que a gente fez essa preparação antes, que eu vejo agora o quanto foi importante esse trajeto. Então, já alivia se você estiver um pouquinho ansioso já para estar no Mahalila. Vamos passar de novo pelos arquétipos, vamos passar pelo estudo das máscaras, né? Vamos passar por alguns estudos que são fundamentais para a gente chegar lá, já estando alinhados com essa linguagem e poder aproveitar mais o conhecimento do jogo. A gente já vai estar experienciando isso. Então, para começar, a gente vai... Vou dar uma instrução para vocês aqui hoje, que já estão chegando nessa primeira aula, porque na aula que vem, nós vamos abrir oficialmente esse jogo que vai nos acompanhar durante essa primeira etapa do curso. Lembrando que vão ser duas etapas maiores, são duas etapas. O curso é dividido em duas partes principais. Então, nós vamos ter um jogo que vai correr aí por mais ou menos 4 meses, né? E nós vamos abrir esse jogo na aula que vem. Na aula que vem, quando a gente for abrir o jogo, a gente vai começar com a definição de qual é o seu grande desafio. Alguns fizeram o curso dos 12 arquétipos, a gente já fez esse exercício lá também. É uma oportunidade de você revisar se realmente você colocou o desafio correto ou não. Pode ser o mesmo, não tem problema, tá? Se for outro, tá?
Mas o importante é que você realmente coloque o desafio principal. E esse desafio precisa ser colocado da forma mais específica possível, mais clara. Confie no poder justo. A gente está tendo a oportunidade de achar um caminho, de se trabalhar para resolver o grande desafio da sua vida. Então, não é pouca coisa. Olha a oportunidade, né? Nós estamos abrindo aqui. Então, ele tem que ser objetivo. Como é que é essa objetividade, né? Essa especificidade? Meu grande desafio é me encontrar. Não vale. Meu grande desafio meu grande desafio é amar a humanidade. É um grande desafio mesmo, né? Como é que faz isso? Assim, né? Meu grande desafio é que eu controlo muito meu filho. Legal. É um sintoma específico. Então, procura, né, quando a gente for definir qual é esse grande desafio seu, e você vai ter uma semana agora para sentir com calma, pensar nisso. Né? Vai ser na próxima aula, então dá tempo de você interiorizar, ter certeza, escolher bem ali o alvo. Né? Vai pelo sintoma, porque o sintoma não vai pela resposta. Meu grande desafio é perdoar aquela situação do meu pai que quando... Não, você está querendo dar resposta já. Vai no sintoma. O que isso gera? Que sintoma está gerando na sua vida? Meu grande desafio é que eu não consigo ter relacionamento, me abrir para os homens. O grande desafio que eu tenho raiva é que eu não consigo ter dificuldade com chefia. O grande desafio é que eu sou controlador nos relacionamentos. O grande desafio, né? Entende? Vai no sintoma e deixa o jogo trazer depois para você o que está na raiz, o que está por trás disso. O grande desafio pode ser sintomas clássicos. O grande desafio é que eu não consigo ganhar dinheiro. O grande desafio é que, né, que eu não consigo me comunicar nas redes. Mas nem sempre aquele que é o desafio que você está elegendo como desafio principal, às vezes a gente escolhe a área que apesar de a gente ter dificuldade, é uma área que eu encaro mais fácil. Às vezes eu vejo pessoas que estão colocando questões profissionais, eu vejo que não está dando dínamo, não tem tonalidade na questão, não tem tônus, né? É tonalidade, não tem tônus. E aí, como é que está o relacionamento? Aí a pessoa já encolhe, né? Aí vem o tônus para o campo. E às vezes o relacionamento ela já até fechou esse quadrante, ou tá horrível já há muito tempo, mas ela simplesmente fechou. Ela fala, eu não vou trabalhar isso. Por quê? Porque é ali que ela não é potente, ali ela não consegue nem imaginar que ela pode resolver aquele quadrante. E às vezes é o ponto principal, é ali que está o ponto a ser trabalhado. Então reflita com muita honestidade, porque aqui não é o que você vai escolher, a pergunta é qual é de fato o grande desafio. Se errar, tudo bem, depois vai ajustando, você vai entendendo, a gente vai ter uma parte prática aí também, em duplas, que vai poder ajudar um pouquinho nisso. Você não tem obrigação de expor, também não vai ser, não vou mandar você, não vou te obrigar a expor aqui na aula, isso, fique tranquilo, tá? E depois, na próxima aula, eu vou dar umas instruções, que a gente vai abrir uma prática também, que depois vai virar um trabalho dessa primeira parte do curso. Mas eu queria já adiantar para vocês que nós vamos abrir na aula que vem, para dar um tempinho maior, para você poder ser um pouquinho mais honesto, certeiro, né, para definição. E olha que coisa interessante. Eu faço essa pergunta, por que o jogo é importante? Eu faço essa pergunta para você, sobre qual é o seu grande desafio, e eu tenho certeza que a maioria ficou, nossa, qual que é? E, gente, e olha que pergunta fundamental. Como que eu estou numa jornada de autoconhecimento e eu não tenho clareza e no alvo certeiro do meu ponto de trabalho, do alvo. E estamos aí estudando e dedicando, faz terapia, faz tanta coisa que eu sei que a maioria das pessoas que estão aqui já tem trajeto, tem dedicação, tem empenho nessa área. E como de repente essa pergunta me deixa... Percebe? Percebe? Então, é isso, meus queridos. Eu vou abrir um espacinho agora aqui para as dúvidas e primeiro dar uma orientação. Hoje é uma aula mais leve, mais introdutória mesmo, está se conhecendo um pouquinho já do que é uma Marlila, vocês me conheceram um pouquinho mais, já alinhando um pouquinho aqui as expectativas, né? Então, eu vou abrir... Hoje, claro, a gente não vai trabalhar conteúdos ainda específicos, dos estudos ainda, né?
mas eu vou abrir um espaço aqui para vocês fazerem algumas perguntas sobre o conteúdo que foi dado. Então, sempre nas aulas, hoje até deixei o chat aberto, se eu sentir que em algum momento de dificuldade, pode ser até que eu feche o chat. E aí tem os momentos que eu abro espaço para as perguntas, né? E aí eu respondo essas perguntas, sempre relacionadas ao conteúdo que eu estou dando na aula. Se em algum momento do curso, isso não acontece porque a gente já entrega o curso hoje já bem destrinchadinho, bem claro. Se acontecer, já aconteceu, por exemplo, na turma anterior, eu precisei fazer uma aula extra, que eu senti que estava uma acumulação de dúvidas. Então, peraí, pessoal, vamos fazer uma aula extra. Aí eu abro, se for algum momento, uma aula extra para dúvidas, também gravo, mando para todos também. A gente vai procurar atender tudo sim. E aí é importante vocês sempre também me ajudarem. Então, faz perguntas realmente necessárias, que são do conteúdo mesmo, objetivas, né? Porque daí também está contribuindo comigo e com os colegas também. Então, vamos lá. E se tiver alguma pergunta que está fora, peço que você não fique com ela. Eu vou te falar, nós vamos responder isso na hora certa, não se sinta, né? Não vamos ter milindre aqui, tá, gente? Então, se for para você responder na hora certa, eu vou orientar aqui. Estou aqui no chat. Aqui, o ideal que eu vou abrir agora tem, inclusive, para o microfone aqui, para vocês poderem até, né, tirar a dúvida de vocês. Deixa eu ver como é que estão as perguntas aqui. As perguntas podem ser feitas pode ser feito por aqui mesmo, mas o ideal é que não fique fazendo durante a aula. Tem a hora que eu vou abrir para as perguntas, e aí a gente faz as perguntas e vai poder ser feitas também pelo fone também. É a sombra o nosso ponto mais frágil, o nosso maior ponto cego? Sim, né? Mas aqui a gente está falando do desafio ainda na forma mais de sintoma ainda, né? Como eu expliquei anteriormente. A Ana pergunta, deve-se eleger o desafio como aquele que realmente lhe paralisa? Se paralisa, tem boa chance sim de ser o grande desafio mesmo. Você falou sobre como chegar na caçada sem ter feito os trabalhos das casas que apareceram. Como fazer esses trabalhos? A gente vai aprender aqui, aprofundando, né? Quando a gente entrar no estudo das casas e do próprio método, eu vou ensinar isso, né? Como que a gente vai entrando nisso, né? As datas das aulas estavam nas instruções do curso, na página, mas aí é bom você trazer, Denis já anota também, a gente vai botar no grupo também lá, já deixar lá no grupo as datas. E o que eu sugiro para vocês, gente? No WhatsApp lá tem a opção de você favoritar as informações. Então, favorita essas informações, principalmente esses links. A gente vai mandar um link com os arquivos, que vai estar lá no manual do facilitador. Tem um arquivo que está lá, inclusive, que eu indico que vocês já podem ler, que é muito legal. Vocês vão entender como que a gente cruza esse conhecimento do aspecto psicológico com esse conhecimento transcendental, que é o Bhagavad Gita e a psicologia transpessoal. Né? Bhagavad Gita, para quem não sabe, é um grande épico védico, né? Eu dito que no Bhagavad Gita contém toda a essência dos Vedas. Uma hora eu conto um pouquinho mais do Bhagavad Gita aqui. Eu aconselho também que leiam esse material. O Denis vai colocar o link lá para vocês. Eu vou deixar as datas também lá. É sempre das 8 às 22 horas, sempre das 20 às 22 horas. E sempre no dia a gente vai estar enviando o link do Zoom lá nesse grupo. Então acompanhe. Pega esse calendário, né? Anota num lugar especial com você. Coloca, se você usa o aplicativo, coloca no Google Agenda ou alguma outra agenda que você tem. A gente vai estar também no dia lembrando no grupo, mas às vezes eu percebo que tem gente que acaba deixando para ver só na hora que receber a mensagem, já colocou outro compromisso. Então vai estar tudo lá, tá bom? Existe máximo e mínimo de jogadores? Existem formatos diferentes que eu vou ensinar vocês a trabalharem. O formato mais comum é o formato individual, um jogador, que é uma sessão hoje que tem duração de 2 horas. Existe um outro formato que eu vou ensinar para vocês. Depois que vocês aprenderem o primeiro, o resto fica simples de aprender. Que é o que eu chamo de workshop hoje, que é para 4 jogadores. Ele tem uma duração mais longa de 4 horas e meia, sendo que meia hora dessas 4 horas e meia é um intervalo no meio. E existem formatos coletivos. Eu já fiz jogo para 380 jogadores ao vivo, numa plateia jogando um dia comigo.
e todo mundo saindo eufórico porque as respostas vieram e acontece, né? É possível, claro que não é como um atendimento individual, né? Você vai poder ouvir a pessoa, especificamente a história dela, né? Tem todo um rapport ali, né? Então, tem as diferenças, mas é possível atender um número de pessoas dentro desses 3 formatos, que até o final do curso eu vou ensinar para vocês. Então, é isso, os tempos eu já falei aqui. A gente estrutura a metodologia para que cada atendimento tenha exatamente 2 horas. O calendário a gente vai colocar no grupo. O horário não dá para mudar. O horário que sempre a gente publicou sempre foi esse mesmo, né? Desde o início da campanha, das 20 às 22. A gente vai aprender a trabalhar dentro de 2 horas do método, né? Para ter uma estruturação, para você ter uma agenda estruturada. E 2 horas realmente é o tempo, assim, já por experiência não só minha, de quem também já atua também, que 2 horas dentro do que a gente entrega e voa, viu? Já 2 horas que é tão instigante a vivência, uma terapia com uma Halila, que 2 horas passa assim voando e a vontade de querer, às vezes, continuar mais, né? O desafio identificado por uma emoção, um objetivo, um desejo, alguma dica de como podemos afinar, sutilizar essa busca? O desafio ele pode ser percebido com aquilo que te tira o tapete, aquilo que te tira da zona de conforto. Alguém falou da paralisia, aquele lugar que está difícil de se mover naquela direção. Aonde, de repente, você acredita que você está fazendo tudo certo, o outro vem e te fala uma coisa, aquilo te mexe, te tira daquele eixo. Por que te tirou do eixo? A vida ela fica provocando o ponto. A gente pode compreender as mecânicas da vida a partir da compreensão do ponto, mas se eu começo a observar os revés da vida, as situações que a vida está me trazendo para me provocar, também é possível a partir desses revés identificar esse ponto também. Claro que a metodologia do Mahalila como um todo, o jogo da vida como um todo, ela está a serviço dessa grande localização. A gente começa por um galho, né? Por um sintoma que está mais facilmente identificável. Talvez não seja tão claro que é o ponto mesmo, mas aquele sintoma é certeza, esse sintoma existe mesmo, estou vendo ele aqui, e ele é certo, vai pelo que você tem certeza, na dúvida. Aí esse galho depois vai conduzindo, vai chegar numa raiz, né, que é também a raiz de outros galhos também. Então, o material, o Denis está colocando no grupo lá, tá, gente? Então, não se preocupa. Vai ter as datas, vocês sabem que cada encontro são 2 horas. Para participar do jogo, se não puder estar presente nas aulas, e aí reitero a importância da gente estar online, porque, claro, isso não é possível, mas a gente estar aqui no campo é muito especial, é muito legal. Então, tentam estar juntos aqui. São 2 horas dentro das datas que estão lá. Já colocou a data para eles lá mesmo no grupo? Ainda não. Mandei as datas agora. O Denis já mandou as datas lá, tá, gente? O calendário é uma imagem, tá? Pede para o pessoal baixar a imagem. Posso jogar para tipo, uma família? Eu procuro não trabalhar com jogadores, casais, pessoas muito próximas. Essas aqui já são perguntas que a gente vai destrinchar um pouquinho mais para frente, tá, gente? Os slides vão ser... Eu vou disponibilizar para vocês, sim, tá bom? Manda essa imagem para mim dele no WhatsApp, pessoal. No WhatsApp. Eu vou abrir aqui. Você sabe que nesse curso, essa turma tem um elemento muito especial. Nós temos nossa versão do Paulo Caruso, aqui ao vivo na nossa aula, que é o Rodrigo. Vocês viram que eu postei, quem me acompanhou, eu postei agora recentemente uns desenhos dos arquétipos do Rodrigo. Tem mais alguns desenhos para postar amanhã. E o Rodrigo, ele vai estar no nosso curso e a cada aula ele está fazendo esses desenhos. E aí sempre no final da aula, aí ele ali, ó, dá um oi aí, Rodrigo. Rodrigo, deixa eu fixar ele aqui rapidinho. E aí, Rodrigo, beleza, querido. Quer falar alguma coisa? Vou ligar aqui o seu áudio aqui rapidinho. Vou achar você aqui rapidinho. Rodrigo Bueno? É o Bueno. Tá. Ativa, aceita aí o som. Espera aí, deixa eu ativar.
Ativa aí, Rodrigo, aceita aí. Eu mandei para você ativar o microfone. Tá me ouvindo? Não tá dando certo aqui, né? Mandei um pedido para você ativar aí, não foi não? Ah, agora foi. Então deixa. Tudo bem, Rodrigo. Depois a gente tenta aí. Eu vou compartilhar aqui o desenho da aula de hoje para vocês aqui, ao vivo. Achei muito legal essa novidade. O Rodrigo fala com as imagens. Ele fala com as... Ixi, agora meu WhatsApp Web desconectou aqui. Peraí, Denis. Cadê meu... Eu mandei no seu telefone, pessoal. Peraí, gente. Primeira vez que estou improvisando aqui. Calma aí. Aí ele ficou ativado no outro depois, né? Agora vai. Pronto. Aqui a imagem. Deixa eu fazer um download dela aqui rapidinho. Abrir. Ok. Agora vai, gente. Aqui a imagem do Rodrigo. Aí. Chegou aí? Chegou. Que legal. Também estou vendo agora. Olha aí. Demais, hein, Rodrigo? Show de bola. Adorei. Muito legal. Eu mando no grupo, sempre vou mandando no grupo para vocês também, né? A arte, eu achei demais o Rodrigo, que para mim a visão, a arte, né, o jogo e esse trabalho, elas devem caminhar juntas, sempre, né? Mais, né? Eu vou olhar melhor. Uau! Adorei. É isso. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Alguém quer perguntar aqui no... Valeu, Rodrigo. Obrigado. Parabéns. Alguém quer mandar pergunta aqui no microfone mesmo, aqui na câmera mesmo? Pode ativar. Deixa eu ver se está bloqueado para vocês poderem ligar os microfones, que daí eu libero aqui. Espera aí, deve ser uma configuração rápida. Ah, tá. Pronto. Agora vocês podem, quem quiser chamar, pode abrir o microfone, que vai abrir sim, tá? Rodrigo, se quiser falar também, agora vai. Nixon. Oi, Maria Lúcia. Queria saber se esse jogo Mahalila tem alguma coisa a ver com o jogo da Oca, porque você mostrou e é bem parecido, ó. Tá vendo? Aham. Não, o jogo da Oca é um outro jogo. É outro jogo? É outro jogo, é outra história. Não conheço muito, mas não tem a ver com Mahalila, é outro jogo mesmo. Tá, João. Obrigado. Quem mais quer falar, quer perguntar? Eu gostaria. Quem é o nome? Eu gostaria de Ana Maria. Ana Maria. Tá, peraí, Ana Maria, já vou aqui. Pronto, pode falar, querida. Eu tive assim 2 insights durante você estar falando e eu gostaria talvez até de compartilhar numa síntese bem rápida. Quando você falou da águia e da galinha, e aí eu fui tendo esse insight de que nós devemos transitar entre a águia, ser águia e ser galinha, né? Que nós transitamos nesses espaços, que seria entre o ego e o self, nós termos o ego, sermos galinha para estar na materialidade e ser águia dourada na espiritualidade, de alçar voo, de ser quem nós somos. Rapidinho isso. E o outro que me chamou a atenção foi 72 cartas, que teria alguma coisa a ver com os 72 nomes sagrados de Deus. Seriam faces para se chegar a essa iluminação, será? Em relação aos 72 nomes, é uma sincronicidade. 72 é um número mesmo muito especial, que simboliza também a árvore da vida, né? Uhum. Mas não existe, eu não posso traduzir isso, não existe na ciência do Mahalila que faça uma relação direta, porque são conhecimentos que vêm de culturas diferentes. Com certeza nada é por acaso, né? E o 72 também é um 9, né? O 9 é um número muito presente no Mahalila. Em cada linha do jogo, você tem um 9. Tem uma parte do curso que a gente vai falar um pouquinho dessa parte rápida, numerológica do Mahalila também, tá? Não muita coisa, só alguns detalhes que a gente pode estar percebendo. Em relação à história da águia. Oi? E nós estamos iniciando o curso, eu não entendo de numerologia, mas nós estamos iniciando o curso no número que dá 9 também. Olha que legal. Eu só sei que é o início de tudo, final do ciclo.
de outro. Perfeito, perfeito. E assim, a história da águia e da galinha pode sim ser vista dessa forma, mas o que a história está querendo dizer mesmo, assim, que eu percebo que é o propósito da história, é a gente realmente deixar de ser galinha, é a gente ser nós mesmos, né? Porque às vezes o que acontece? A gente percebe isso nas constelações, né? A gente não quer superar o pai, a gente não quer superar a mãe, a gente Sim. quer estar na zona de conforto, porque ser a gente mesmo talvez não seja pertencer àquele ambiente que nós idealizamos, né? Então, e a Sim, águia sim. traz sim o símbolo terreno, né? A águia tem garras, ela vem para a terra. Então, o símbolo ali, eu entendi o que você quis dizer, achei legal ter analogia, né? Dá para Não, ver dessa forma eu também. entendi a galinha, os condicionamentos, a águia que é criada Funcionamento. como galinha são os condicionamentos que nos fazem acreditar quem nós somos, que nós Exatamente. pensamos que somos isso. Nós somos Exatamente. mais do que isso, nós somos águia. Sim, esse aí é o sentido, eu imagino, dessa história. Mas eu estava dizendo que como é que a gente pode transitar entre ser águia e galinha? Né? Como é que a gente faz essa passagem? E como porque para a gente ser águia, a gente tem que ser galinha também. Porque a gente tem que Inevitável. aprender a fiscar, olhar ali a coisa mais minuciosa e olhar também do alto também. E Sim, sair dos verdade. condicionamentos. É inevitável que se passe pelo estágio de galinha por muito tempo, né? Mas em algum momento existe esse trânsito. E claro que são oitavas e oitavas também, a gente revive esse ciclo, né? A gente nasce, é o que a gente vai aprender também na jornada do herói, no conceito de morte e renascimento, né? A gente nasce num novo nível, agora menos galinha, mais águia, depois tem um outro estágio que a gente é galinha de novo, e assim a gente vai pouco a pouco Porque a galinha não é chegando. só o condicionamento, mas a gente também aprender a ser galinha de uma outra forma também. Nixon, Oi, eu tenho tudo uma pergunta. bem? É? Denise, Oi, posso Denise. perguntar? Eu fiquei pensando com relação às duas perguntas, rapidinho. A primeira dos 12 arquétipos. Um barulho aí. Melhorou. Também, não sei. Os 12 arquétipos, né, que nós estudamos nesse curso anterior e que também está ligado a esse Mahalila, pelo que você falou, né? Tem os 12 A metodologia. A a metodologia metodologia. Não tem a ver com a Mahalila, não não. tem a ver com Mahalila. Tá, achei que É ia ter. o que eu Porque você expliquei, mostrou as cartas. é o que eu expliquei no início, que eu expliquei no início hoje. Então, talvez eu não tenha entendido. Eu achei que fizesse parte, de alguma maneira. Existe As uma 12. relação, a gente vai perceber algumas relações, sim. Tá, relações, tá bom. Porque o Mahalila contém todo o conhecimento. Tá, entendi. Entendi. Aí Mas tem uma participação, né, dentro. Mahalila Foi retirado dali, né? o Mahalila é a ferramenta principal do Sim, método, mas o método traz outras ferramentas, dentre elas também claro, os 12 arquétipos. entendi. É E isso. essa jornada do herói, ela tem algo a ver com astrologia? Ou nada a ver? Astrologia é a védica, em termos de mesmo védica. conhecimento, de estudo, não diretamente. As coisas acabam se relacionando porque vem da fonte, de linguagens que vão traduzir como que a vida se manifesta, né? Sim. Mas não tem As áreas, né? Talvez seja possível que alguém tenha feito, já vi pessoas fazendo relação, já com os aspectos astrológicos, caixa, mas nem tanto. Não é minha área de domínio também a astrologia, não é minha área de expertise, então também não posso validar esse conhecimento. Eu achei eu acho que pode ser que tenha sim a astrologia védica, mas a outra pergunta é que eu fiquei curiosa, essas 3 casas adicionais são 72, mais 3, né? Não, isso aí foi numa das versões, né? Que estavam sendo versões. Uma delas tinha lá, acho que 100 casas e mais 3, né? 84 mais 3. Então, nós não temos, no nosso estudo, nós não vamos ter essas 3 adicionais. Não, elas estão lá na última linha já, seriam as inseridas nas 72, então. Exatamente. Não são adicionais, não, tá? Achei que fosse, fiquei curiosa. Só isso. Nixon, eu tenho uma pergunta também. Eu sou a Tânia. Oi, Tânia. Então, trabalhar com adolescentes nesse jogo é interessante, porque eles estão numa estrutura de personalidade e informação, né? Sim. Você já trabalhou com adolescentes jogando o Mahalila?
Já trabalhei com adolescentes de acordo com também um certo nível de maturidade do adolescente, de preparo para poder estar entrando num processo desse, né? Para entender essa linguagem. Tem que ser eu percebo que tem que ter uma coisa muito espontânea e que venha do próprio adolescente, né? Não vejo como positivo os pais direcionando para isso. E eu, por exemplo, não atuo muito com adolescentes porque eu não sou especialista em adolescentes. Então, o que eu indico para os alunos que trabalham comigo é: vá trabalhar com adolescentes se você tem estudo, tem já expertise para trabalhar com adolescente. Porque se você não tem, você vai se perder um pouquinho ali, né? Então, mas é possível, sim, os adolescentes jogarem também. Mas não é qualquer adolescente que também está um pouquinho aberto para esse universo. E aí vai dar sensibilidade mesmo do conhecimento do facilitador nesse caso. Se você já tem facilidade, já tem tranquilidade para lidar com adolescentes, você pode sim trabalhar com uma Halila sem problema. Claro que você vai aprofundar conforme, né, o que é possível, né? O jogo ele é flexível, né? Tem pessoas que fazem eu já fiz uma Halila em empresas, eu fiz uma Halila. A minha filha, eu já tenho 7 anos, jogou uma Halila e conseguiu jogar, mas eu não posso validar aqui no curso isso, jogue, atenda um adolescente, porque vai depender mais, nesse caso, do facilitador mesmo. Eu acho que os ganhos que eles vão tendo vai ser dentro das condições daquele momento de cada um, né? Vai ser, para alguns vai ser só lúdico mesmo, né? Porque para alguns, se você não tiver habilidade e ele não tiver aberto, fica também numa profunda e fica meio raso também, aí você não sabe até onde você pode aprofundar, se ele também está afim ou não, se é um momento que ele está preparado, precisa de conhecimento para saber se você pode aprofundar com ele ou não. Você tem um terreno mais delicado, né? Ok? Quem é a Nana? Adriana, eu. Oi, Nana. Ana Barra. Tudo bem? Beleza. Eu assisti aquele vídeo que você enviou para a gente, de atendimento que você fez. Sim. Que você realizou. Mas do outro curso, né? Tá. Sim. E eu achei que aquilo parecia muito assim um processo terapêutico. E foi até diferente porque você atendeu a um terapeuta e ali na conversa com ele parecia que ele tinha uma resistência muito grande, né, em olhar, em reconhecer, porque ele queria nomear, explicar, argumentar. Então eu achei um jogo assim meio truncado porque parece que a pessoa não estava disposta a olhar ou a sentir. Um desafiador. Mas ele entrou, né? Mas ele foi. Foi indo muito devagar, né? Tipo, não, talvez a tua habilidade. Não, pela estrutura dele, mas aí você tem que ver, pela estrutura dele, que se apresentou logo no início, fica bem. Isso é um feedback de vários terapeutas que assistiram esse atendimento. Fica evidente o quanto que o jogo conseguiu levar ele dentro daquela estrutura que parecia intransponível. Né? Ele foi bastante pelo que era possível para ele, né? Certo. E aí a minha dúvida é a seguinte: como parecia que depois aquilo foi fluindo e a pessoa foi entrando, isso, parece que dá outros insights de verdade, né? Isso. Para aprofundar, né? Tipo, eu sou uma galinha que se coloca na estrada. Se esse jogo, no caso dos atendimentos individuais, ele pode ser jogado com alguma sequência, alguma frequência, como um suporte para o processo terapêutico. Sim. Ou se os momentos eles não, eu muito aconselho intervalo mínimo de 1 mês. Né? Nunca fazer muita sequência, não, porque tem um tempo para sedimentar aquilo que o jogo trabalhou. Claro, gente, que essas questões de atendimento Halila, né, a gente ainda vai aprofundar no curso ainda, né? Hoje é só mesmo uma pincelada, né? A gente vai entrar na técnica ainda, nos formatos, a gente vai chegando lá, mas já respondendo agora, sim, é um instrumento de apoio, né? Que pode ser utilizado esporadicamente. Às vezes 1 mês é pouco também, às vezes precisa um pouco mais de tempo, né? Tem que sentir, cada caso é um caso. Mas no mínimo, não menos que 1 mês de intervalo. Obrigada. Pessoal, ó, são 10h05. Tá, diga que é a última pergunta. Eu queria, sim. Vai.
fazer uma pergunta antes de finalizar. Sim. É que eu escuto você falando muito, né, que é como sistêmico, né? E aí você disse que você também é constelador. Então eu fiquei um pouco com dúvida se no jogo se refere a sistêmico pelo campo mórfico ou mais porque realmente se trabalha algumas questões sistêmicas. Não, mais pelo campo mórfico mesmo. Mas pelos campos morfogenéticos, porque conforme a gente entra naquele campo, se manifesta, né? A gente entra dentro do campo e ali começa a haver uma mobilização daqueles conteúdos. Começa a vir para o campo aquilo, e aquilo vai emergindo, só que a gente vai dentro da sistemática do jogo. Então, às vezes entra em aspectos, sim, porque a gente está trabalhando com autoconhecimento, você vai para o pai, vai para a mãe, mas não assim como na constelação, né, que a gente vai trabalhar especificamente o sistema. Não. Obrigada. Isso é quando você está fazendo um trabalho terapêutico ou também quando você está, por exemplo, fazendo um jogo de diversão? Ele se manifesta do mesmo jeito? Não tem jogo de diversão. É um jogo, é o lila, é o grande passatempo divino, mas é um trabalho profundo, não é brincadeira. É uma brincadeira, né? Nixon. Oi, Ângela. Eu tô com uma dúvida. Onde eu entro para saber onde tirar as minhas dúvidas? Eu não estou com esse link, com esse zap. Tá. Você teve contato com o WhatsApp do Denis, não teve? Não tive. O Denis está aqui, ele vai mandar uma mensagem para você, né? E aí você tem para quem não tem o WhatsApp do Denis, a gente deixa também lá no grupo, tá, Denis? Tem o WhatsApp lá, evidente. E aí fica lá também, que é o suporte. Quando você precisar, você pode mandar mensagem para ele direto, tá bom? A gente já manda lá, ele já manda um oi para você. Pessoal, eu vou ter que... Obrigado. Tá, joia, querida. Eu tenho certeza que as dúvidas são dúvidas que a gente vai estar desenrolando durante o curso. Já são 10h06, está gravando a aula, né? Então, também respeito... Ô, Nixon, só uma coisinha. Eu não sou terapeuta, não dá para você explicar melhor esse sistêmico aí que você falou para ela? Pode explicar, depois isso já é uma coisa que está saindo totalmente já do conteúdo da aula de hoje. Você usa muito esse termo, né? Você já usou. Quando eu falo, vamos entender então, importante, quando a gente vai falar de sistema, eu estou falando o que a própria Diana trouxe aqui, que é o campo, né? E aí vamos deixar para a próxima aula, então eu explico melhor o que é isso, para não ter dúvida. Porque é importante ter essa ideia, de repente eu estou falando aqui, você não está entendendo, ok, tudo bem. É válido a pergunta, sim. Tá bom, gente? Então, obrigado pela presença de vocês. Obrigada. Vou fechar aqui compartilhando aqui o desenho do nosso amigo Rodrigo, né, que trançou aqui a nossa aula de hoje. Achei super legal. Obrigado, gente. Então, bom descanso. Gente, boa noite. Brigadíssimo, Nixon. Essa é uma oportunidade múltipla de aprendizado. Tá? Esse é o meu jeito de aprender. Eu faço isso desde a 2ª série. Meus cadernos são desenhados todos e aí isso me ajuda. E aí, recentemente, eu descobri que ajuda as pessoas também, né? E aí é uma síntese, né? Um pouquinho assim do que a gente viu. Então, ele serve também como um mapinha, né? Um resumo ilustrado, tá? De novo, Nixon, muito obrigado, cara, assim. Assim, estou muito feliz de estar podendo fazer essa participação na aula e estar entrando nessa jornada espiritual, psíquica, maravilhosa. Bom, Rodrigo, obrigado, querido. Tá bom, gente? Agora não tem como estender mais as perguntas, tá bom? Tem que fechar mesmo, tá? E aí a gente vai... Paciência que a maioria das perguntas que foram feitas aqui, elas naturalmente seriam respondidas, tá bom? Mas quando eu tenho que dar essa contenção mesmo, tá? Infelizmente. Mas fiquem tranquilos que tudo vai sendo sanado conforme a gente vai caminhando, tá bom? Obrigado pela presença. Obrigado a todos também que trouxeram suas perguntas, que estão participando da aula. E a gente se vê então até a semana que vem. Um grande abraço. Bom descanso. Tchau, pessoal. Abraço. Tchau.